Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado tá ele, Luanzinho, meu camisa 10. Salva de palmas, rapaziada. Muito obrigado aí pelo convite. E é isso, a gente agora vai entrevistar um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro e mundial. E aproveitando o gancho, Lucas, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem seguir a gente nos nossos canais. Já pronto aqui, ó, vai, mete o bronco, No YouTube, Instagram, TikTok, e é isso. Tem Kawaii, tem todas as redes sociais pra você. Pô, aí, o Luanzinho já tinha que ter vindo aqui antes, aí eu tô passando um recado pra produção, tá? Mas assim, é pegar um pouquinho pesado também, né? O primeiro que o cara vê já é com a lenda, né? Então assim, já quem sabe faz ao vivo mesmo, né, Luanzinho? Com certeza. Não é um teste, cara. Tu tá aqui pra resenhar, não é nada disso. A gente vai brincar, o Basquete é uma resenha, então o recado tá dado pra todo mundo, né não? Tu já fez o teu jabá. Galera, se inscreve no canal, curte, compartilha. Hoje é um dos dias que valem a pena. Todos eles valem, mas assim como quando a gente entrevista um campeão olímpico, a gente entrevista um campeão do mundo, são dias que valem a pena. São podcasts que dão aquela... Ai, dá aquela felicidade, aquela alegria, cara. A gente tá falando com uma das maiores lendas da história do futebol mundial. É um dos maiores zagueiros da história. Pra mim, pra minha família, é o maior zagueiro da história do futebol mundial. Mauro Galvão tá na casa, galera. Oi, Lucas. Gente, que felicidade. Como é que você tá, Mauro? Bem, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês, né? Lucas e Luan, o Basquete. A gente demora, mas a gente chega, né? Então foi um pouco difícil, mas no final a gente conseguiu se acertar aí. E um prazer estar aqui com vocês, né? Bom ter essa resenha, essa energia aí que vocês passam pra gente. Cara, eu vou ler uma parada aqui, que eu perguntei pro meu pai, né? Porque assim, eu não te vi jogar, é claro, eu tenho 27 anos. E aí eu perguntei pro meu pai é tricolor doente. E é um dos maiores fãs da história do Zico. É meio contraditório, mas é assim mesmo. Eu falei, pai, cara, eu vou entrevistar o Mauro Galvão. É óbvio que eu vou te estudar, a gente estudou, galera. A gente não sai entrevista, vamos estudar. Não, a gente estuda, a gente tenta criar um conteúdo cada vez melhor pra internet e tudo mais, pros cortes e pro podcast completo. Ele me falou assim, cara, Mauro Galvão é o seguinte, ele foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, talvez o melhor. Pense em um zagueiro com classe. Ele não era tão alto e não era tão forte, mas era tão inteligente, tinha muita classe pra jogar bola. Esse foi o Mauro Galvão. Ele foi ídolo por onde passou. E assim, meu pai fala... Tricolor. Muito bom. Isso é só o fato de ele também gostar do Zico, acho que isso aí já diz tudo. É um tricolor bem inteligente. Beijo os pais, beijo todo mundo, minha família que tá assistindo, beijo todos os vascaínos. Cara, o que eu fiz de jabá com o vascaíno falando que eu ia te entrevistar aqui é brincadeira. Mas assim, Mauro, vamos lá, pra começar de mim, ó. Meu pai falou isso e eu queria ouvir uma história de bastidor que chegou hoje. Você chegou aqui, o Uber não quis te cobrar. Porque você é Mauro. Que história é essa? É incrível, né? O nome dele é Vitor, né? Até foi... Porque não deu certo logo assim que eu ia pegar, eu atrasei um pouco, aí ele saiu, depois ele voltou. Aí quando ele voltou, eu assinei com a mão, ele me viu e parou. E aí eu entrei e a gente veio. Quer dizer, aí deu certo a corrida, mas tinha começado um pouco errado, no caso. Mas ele não te cobrou porque ele... Quando eu cheguei aqui, no estúdio, estava ali embaixo, ali com a Tatiana, aí, para surpresa, né? Ele não quis cobrar. Aí eu fiquei assim, até meio sem jeito, porque a gente estava meio que chegando aqui, meio atrasado, então em cima da hora. E aí foi uma pena que eu queria ter feito pelo menos uma foto com ele. Um agrado, uma selfie, né, cara? Mas foi uma coisa que a gente não espera, né? Então, sempre uma história diferente, né? É mais uma que eu tenho para contar, né? E ele é vascaíno, né? Mas ele só começou a conversar sobre futebol já quase do meio pro final da corrida. Por que ele ficou tímido? Não sei, eu acho que porque faltou assim um momento, né? Quando aconteceu, aí ele começou a falar. Porque aí o vascaíno tem sempre uma resenha, né? Diferente. Ele provavelmente está na semana, naquela Semana tensão clássico, pré-clássico dos milhões. Coisas, né, E aí ele foi se ligar no meio, tipo assim, aí depois ele foi ver, cara, conheci o Mauro Galvão, a lenda. Vou perguntar, Mauro Galvão vai poder me responder como enfim, a lenda que ele é. Aí o Luan pode me responder, por que o vascaíno é diferente, Luan? O que o vascaíno tem de diferente? Por que todo mundo fala que o vascaíno é diferente? Olha... Tem muita coisa que eu poderia te contar aqui do porquê o vascaíno é diferente. Eu vou pegar uma história recente, porque o Vasco atualmente não vive uma boa fase, né? Já tem uns anos aí. Mas parece que quanto mais o time mais precisa do torcedor na fase ruim,
a torcida chega junto e eu acho que é um dos principais motivos, assim, que eu acho que... O apoio que a torcida dá ao Vasco. Exatamente. Parece que quanto mais o Vasco está na dificuldade, mais o vascaíno apoia. Lembra muito, talvez, isso que tá falando com os argentinos, né, cara? Aí você tá me lembrando agora. Os argentinos sempre foram muito assim. Eu tava lembrando do Peñarol tomando de 5 pro Botafogo no Exatamente. Os caras cantando. Mauro, por que a torcida do Vasco é diferente, mano? Eu acho que é diferente justamente por isso, porque ela não abandona, né, o time. Né, com toda a dificuldade, né, todos os problemas que o Vasco tem tido aí de não conquistar assim, títulos importantes nesses últimos anos, a torcida ela não abandonou o time. Então, e muito desse apoio é que tem conseguido manter o Vasco, né, sempre ali se mantendo na primeira divisão e fazendo bons jogos, né, tendo boas partidas, mas não conseguindo alcançar o objetivo, né, que o clube tem que ter. Então, eu acho que seria interessante, né, que o Vasco, né, como clube, entendesse isso, né, porque o torcedor ele já há muito tempo vem fazendo a sua parte. Muitos anos. Há muito tempo. Então, eu acho que tem que ter, eu acho que a contrapartida, né, você tem que ter o retorno. E o clube não está dando esse retorno hoje para o torcedor vascaíno. Né? Ele está deixando o torcedor sempre naquela ilusão que vai ser, que esse ano vai ser diferente, e não está acontecendo, a gente não está vendo isso. Né? Então, é uma pena, eu acho que eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, né? E certamente seria interessante, né, poder ver assim, o Vasco novamente disputando títulos importantes, né, chegando em decisões e conquistando títulos, né? Porque a única forma de você ganhar um título é você disputando o título, não tem outra forma, né? O pessoal, tá lá no topo, né? O pessoal sempre fala, você que o time foi vice, mas o único jeito de ser campeão é disputar a final. Então, ou você é campeão ou você é vice, não tem outra alternativa. Aonde o meu avô está, ele com certeza ia adorar ver o Vasco ser bicampeão da Libertadores. Mas é uma questão que vai demorar um certo tempo ainda, mas se Deus quiser acontecer, vai com certeza. Será? Vai uma bicampeão da Libertadores em breve. Aproveitando que estamos com você aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. O último título grande do Vasco foi a Copa do Brasil. 2011, é verdade. E foi justamente nessa época que, de lá para cá, a gente teve 2 grandes zagueiros que fez parte daquela campanha, junto com o Fernando Praz, que é o Anderson Martins e Dedé. Sim. O que você tem a falar dessa dupla que fez parte da última campanha? O grande título do Vasco, né? Exatamente. Eu acho que foi talvez assim, uma das melhores duplas, né? Depois da nossa época ali, né? Entre 97 e 2000, né? Eu acho que foi a melhor dupla de zaga, né? Foi o Dedé, que foi uma surpresa, né? Ele veio do Volta Redonda, eu acho. Isso. E fez assim uma campanha muito boa pelo Vasco, inclusive eu acho que ele foi até para a seleção, né? Foi. E ele era assim tido como jogador para ir para a Europa, né? Então alguma coisa aconteceu ali naquele meio assim entre uma coisa e outra, e ele acabou não indo para a Europa, né? Acabou indo para o Cruzeiro, foi até uma surpresa. Acho ele teve uma lesão séria também. Né? Foi uma lesão, né, que ele teve, mas o pessoal esperava, né, dele seguir a carreira dele na Europa, e ele acabou não conseguindo. Não sei se foi o problema da lesão, se foi antes, eu não lembro assim, exatamente, né? Mas ele acabou saindo para o Cruzeiro, e o Anderson Martins, que eu conhecia já, né, porque eu tinha trabalhado no Vitória como gerente do Vitória, e ele era o zagueiro, a dupla de zaga era o Wallace. O Wallace do Flamengo? O Wallace do Flamengo e Anderson Martins, né? Aí eu acabei depois indo para lá, levei o Egídio no lateral esquerdo. Então, o nosso time foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão baiano. Foi uma boa passagem. Mas é isso, eu acho que foi talvez a melhor dupla de zaga que eu tenha visto depois daquele período de 97 a 2000. Acho que foi a melhor dupla de zaga. Assim, foi o Dedé, num jogo contra o Santos, inclusive anulou o Neymar, né? Tem essa história até hoje. Cara, o Dedé tinha tudo... Quer dizer, todo mundo sempre falou muito bem dele. Eu não lembro 100% também, Mauro, mas eu acho que foi uma lesão séria no joelho, algumas lesões no joelho. O Dedé tá aí na podcast, tá, Vilas? Aí, ó. Depois do Mauro Galvão falando que ele é uma das melhores duplas de zaga, depois, talvez a melhor dele, já anota aí, já deixa na... Dedé, tá convidado pro Basquete pra responder e contar um pouquinho da tua carreira. Cara, meu pai... Lembrando agora que você falou, ele falou assim, queria muito perguntar pro Mauro Galvão, cara, se ele não fica puto
vendo a quantidade de bagre que tem hoje em dia jogando bola, os zagueiros que dão chutão pro alto, que aí fala que é zagueiro. Como é que é zagueiro agora? Porque sempre existiu zagueiro que sabia sair jogando. Agora é zagueiro que constrói, zagueiro que não sei o quê. Pergunta pra ele como é que ele fica. Se ele assiste jogo ou se ele quebra a televisão. Pergunta pra ele, filho. Não, eu gosto de assistir jogo sozinho por causa disso. Porque aí eu Olha. posso fazer o que eu quiser, posso falar o que eu quiser e ninguém tem que achar nada. Eu fico sozinho. O cara me convida para ver jogo, não vou ver jogo com ninguém, sozinho eu vejo jogo. Aí O nível fico à vontade. caiu pra você, mano? Caiu bastante, mas não é só na zaga. Em todas as posições, se a gente for ver. Hoje, por exemplo, o Brasil não tem um número 9 e não tem um número 10, que sempre foram assim as posições mais fortes, assim, vamos dizer, da seleção brasileira, né? Sempre as posições que tinham mais jogadores, né? Pô, a gente tinha Romário, tinha Fred, a gente tinha um monte de atacantes bons. Ronaldo e o próprio Túlio, que foi um bom jogador também. Luiz Fabiano. Era difícil até, muito desses jogadores ficavam de fora. Você tinha 10, você tinha Djalminha, você tinha vários jogadores. Alex, que nem foi para a Copa do Mundo, Alex. Nunca foi para a Copa do Mundo, para você ver. Rivaldo. Né? Então, vários jogadores que você podia escolher qualquer um deles que daria conta do recado. Hoje não, você tem quem? Se eu te perguntar assim, não tem. Tu não lembra de um jogador assim rapidamente? Não, esse cara... Que seja craque, que vai decidir, não é muito difícil, não é verdade. Um jogador que seja... Com a 10, né? Unanimidade, não tem. Você não imagina o Neymar com essa 10? Pois é, mas o Neymar, como é que a gente está imaginando o Neymar? Agora que ele voltou para o Brasil. Então ele precisa de um tempo para se readaptar, se condicionar, porque ele ficou mais de um ano parado, eu acho. Rompeu o ligamento, né? Então é muita coisa para um jogador voltar. E o jogador de meio de campo é diferente de um jogador de defesa. Ali o pau pega, né? Toda hora você vem o cara de trás, tem o cara do lado, você está no meio, né? Já está dizendo que é no meio, você está no meio. Então, todo mundo está ali e você é o foco. Então, ele vai ter que ir aos poucos pegando aí o entrosamento, né? E recuperar a coisa do jogo, né? Que é diferente. Você treina, muito bom você treinar. Você corre, você dá pique, mas o jogo é outra coisa. É o ritmo de jogo. Tem que jogar. E aí você precisa disso aí. Aproveitando esse gancho, porque a gente já está falando de seleção, uma pergunta que eu gostaria de fazer também é a seguinte: o jogador de futebol, o brasileiro hoje em dia, na minha opinião, assim, eu vejo que ele está perdendo a característica do futebol brasileiro que a gente sempre teve. Por eles estarem indo mais cedo para a Europa, né? Eles estão adquirindo características de futebol estilo europeu. Muito físico, tático, é verdade. E acaba que perde aquela brasilidade, assim, que a gente tinha até meados de 2006, 2010. Dali para cá, deu para perceber a mudança. O que você também percebeu? O que você acha sobre essa questão? Eu acho que eu joguei na Europa também. Joguei 6 anos na Suíça. E não foi ruim para mim. E na maioria das vezes não é ruim para o jogador jogar na Europa. Ele aprende muito, aprende com a questão disciplina, parte tática, né? A questão do você ter também mais tempo para descansar. Joga menos na Europa. Eu joguei muito menos do que eu joguei aqui no Brasil. Mais tempo de descanso, né? Mais tempo de descanso. Aí quando você joga com um outro nível. Né? Gramado bom. Então a bola corre, né, tranquila ali, e você, eu acho que tem muito a aprender, né, jogando fora do país. Então, não acho que isso seja... O que a gente não pode é querer copiar o que eles fazem. Eu acho que é diferente. A gente tem que pegar as coisas positivas deles e aproveitar. E aí sim, colocar, né, pro futebol brasileiro, né, como você ter um posicionamento, como você cumprir, né, as funções. Agora, você não pode perder a essência do futebol brasileiro, que é a técnica, improviso, o drible, né, a malandragem, no bom sentido, não no sentido errado. Então, você tem que ter isso. Então, aqui no futebol brasileiro, o que a gente sempre se acostumou? A jogar em campos ruins, né? Campos difíceis de você jogar. E naqueles campos,
é que você aprendia a jogar, né? Se adaptava àquilo. Se adaptava, aí você ajeita o corpo, você consegue se movimentar. Você não vai reclamar toda hora do campo, porque o campo é ruim. É ruim para os dois. Os dois times vão jogar no mesmo lugar. Então você tem que estar pronto para isso. E hoje a gente vê muito jogadores começando assim, na base, em campos sintéticos, né? E aí, ouvindo do professor, não, toca a bola. Né? Quem decide se toca a bola ou não é o jogador, não é o professor. O professor ele pode dizer, se você, né, tiver opções, você pode escolher. Mas quem tem que decidir isso no jogo é o jogador. Então, muitas vezes você vê algumas coisas assim no futebol, né, profissional, e fica assim meio achando diferente, né? Que certamente isso não aconteceria quando eu jogava. O treinador falar o que eu tenho que fazer, quem sabe quem tem que fazer sou eu. Dentro do campo, quem decide é o jogador. Imagina quando você está na frente do goleiro, você vai parar e vai perguntar para o treinador o que eu faço agora. Verdade. Toca ou chuta? É o fim da picada, cara. É o fim da picada. O treinador, as funções do treinador são outras. Não é de decidir o que o jogador vai fazer. Se ele vai sair jogando lá de trás ou se ele vai dar o chutão. Quem tem que saber é o jogador. E tem que sentir do jogo, né, cara? Lógico. Os caras estão marcando alto, tem estão um marcando momento baixo. que você vai ter que dar o chutão. Não tem jeito, vai ter que dar. Os caras me falam que eu nunca dei chutão. Dei chutão, sim. Inclusive, quando eu dava chutão, eu pegava e virava lançamento. Nunca de bico. De bico não. Não, sempre... de bico não. Sempre peito de pé, né? De lado. E aí dava, às vezes, a sorte de eu pegar um atacante e dizer que lançamento. Eu te vi bem antes. Foi tudo calculado, foi tudo planejado. Bem planejado. Ô, Mauro, então assim, pelo que eu entendi de você, a gente tem um problema... Personalidade é o nome da palavra. Isso aí. Personalidade. Quem decide sou eu. Eu sou jogador, quando eu vou receber, quem vai receber o salário sou eu, não é o outro. E quem vai ser cobrado se errar também é você? Vai ser sempre você. Então, você tem que ter personalidade. Eu vejo um pouco no futebol brasileiro hoje, falta um pouco de personalidade, de imposição. Aqui, eu que sei se eu vou fazer o passe ou não, eu que vou decidir. Né? Que eu que estou vendo a jogada, eu que estou jogando. Como é que o cara que está fora do campo vai saber o que eu tenho que fazer? Né? Então, são coisas diferentes. Não é que tu não vai obedecer ao treinador, mas o trabalho dele é outro. Né? O jogador ali dentro é ele que vai decidir. Mas aí, minha grande pergunta é, como reverter isso? Porque eu acho que isso é formação, né? Da garotada que agora está crescendo com essa pegada que o Luan comentou. Uma base europeia de intensidade. Todo mundo brinca que o Guardiola destruiu o futebol, né? Com o tic-tac. Que é isso, tipo tic-tac, organiza a situação, pressão alta. Mas ele pegou isso do Brasil. É verdade. Ele mesmo confessou isso, da seleção de 82. É uma seleção que tocava a bola, muita técnica, muita qualidade. Quando você tem jogadores desse nível, você pode fazer isso. Mas se você não tem, você tem que fazer outro jogo. Então é isso que as pessoas não entendem. Não dá para você copiar uma coisa se você não tem o mesmo grupo de jogadores. Perfil de jogador específico. É diferente, cada um tem que... E não é errado isso ou certo, não é que está certo ou errado, não é? Cada um, por exemplo, quando eu jogava lá no Sul, o futebol gaúcho era diferente. Era chegada. Todo mundo fala isso. O 10, que a gente chama lá, o 10 é o 5. O 4 é quem, então? O 3 é quem? Qualquer um. Não, porque quer dizer, o 10 é o 5, quer dizer que o gaúcho gosta de jogador que marque, que chegue junto, que dê umas vezes com umas pegadas. Seja guerreiro. Guerreiro. Então, não é que ele não gosta do 10. Entendi. Ele gosta. Mas o 5 para ele é aquele jogador que é o pegador, que está ali, que destrói, dá carrinho e ganha a bola na cabeça. Então o gaúcho gosta muito disso. Gosta também de, lógico, fazer gols e tudo, mas é um jogo diferente. Do Rio, já tu vê aqui. No Rio o pessoal gosta de futebol, gosta de tocar a bola, gosta. Então, quando eu vim para cá, eu sabia, né, mais ou menos, e vem de encontro ao que era o meu futebol, né? Eu sempre fui mais técnico, assim. Mas a gente tem que se adaptar, né? Onde você estiver, quando eu fui para a Suíça também, é outro jogo.
Eu fico imaginando, do sul, frio, aí você vem pra um calor de Bangu, depois... A gente vai falar disso ainda, só pra voltar. Imagina, a loucura do nada, Bangu, Botafogo, nada. Cara, vamos começar do início? Como eu te falei, eu gosto de detalhes, tá? Bastidor. Você começa, agora que a gente já começa o podcast, a pauta. Você começa, a gente estudou bastante, você começou como ponta direita, você também já contou essa história. Isso. E aí depois você vem recuando e você passa no teste do Grêmio. Eu li em muitos lugares que todo mundo falava que você era gremista. Todo mundo fala. Era ou não era? Não, que eu era? Não sei. Não, na verdade, assim, eu quando pequeno eu era colorado. Ah, é? Você era colorado? Colorado. E aí você passa no teste do Grêmio. Na verdade, foi assim, eu fui fazer uma preliminar lá no estádio do Grêmio. No Olímpico. No Olímpico. E aí não saiu a preliminar, porque quando chove não sai, né? Sempre era assim. E aí no campo anexo tinha um pessoal treinando ali, do Sub-12. E aí eu fui dar uma olhada com meu pai. E aí meu pai conheceu o treinador do Grêmio, Fernando Zacotec. Eles tinham jogado juntos na época de futebol amador, né? Que futebol amador era mais assim, conhecido. E aí ele perguntou: o que está fazendo aqui? Aí eu disse: vim trazer meu filho. Aí não deu o jogo, né? E estamos aqui olhando. Aí ele: não quer trazer teu filho aqui, né? Ele perguntou quantos anos eu tinha 11 anos, eu era sub-12. Aí ele disse: se ele quiser vir. Aí meu pai me perguntou, meu pai era sacana, tinha sempre umas tiradas: o que você acha? Você joga esse time aí? Ele disse: jogo. Aí... Tu acha que joga? E você teve 2 passagens marcantes pelo Inter e Grêmio. Verdade. Te perguntar, pro torcedor colorado e pro torcedor gremista, você sabe se ambos os torcedores eles te têm com ídolo ou tem alguma rusga por você ter jogado em um deles, assim? Ou não tem? Tu sabe que a torcida sempre é difícil, né, de você agradar a todos, né? Mas assim, a maioria, eu tenho um trânsito bem tranquilo lá no Sul, né? Tanto quanto o Inter quanto o Grêmio, porque eu sempre procurei respeitar, né? Tanto um quanto o outro, e eu me acostumei da base a jogar de um lado e do outro. Né? Quando eu fui para o Grêmio, como eu falei anteriormente, que começou ali a minha carreira, né? Com 11 anos no Grêmio. Depois eu fui com 15 para o Inter. Então eu joguei contra o Inter, e depois com 15 eu fui para o Inter, e aí eu joguei contra o Grêmio. Eu preciso te cortar, porque ficou na minha cabeça. Você tinha 11 anos. Sim, 11 anos. Colorado. Por que você foi fazer teste no Grêmio e não no Inter? Mas foi uma coisa que aconteceu. Tá. Aconteceu, eu estava lá, eu acabei... sendo convidado, né, para treinar. Meu pai conhecia o treinador do Grêmio. Aí ele chamou, o Grêmio ou o Inter, claro. São os maiores clubes do Brasil, do Sul, né? Sim. Então, para mim, era, E aí eu fui, demorei uma semana, estava meio envergonhado, assim, eu tinha 11 anos, né? Aí eu fui, criei coragem, fui. E aí não saí mais, né? Não, eu falei, eu gosto de detalhe. Eu quero detalhe. Você vai, o teu pai brinca para você jogar no Sub-12 ali, com você tendo 11 anos. E aí você já começa como lateral direito? Começa com lateral direito. E por que lateral direito? Porque é a posição que estava sobrando. Eu sempre falo, a melhor posição que tem é dentro do campo. Não interessa se é na defesa, se é no ataque. Eu vou jogar onde tiver lugar, eu vou jogar. E eu sempre me considerei assim, um cara que joga futebol. Né? É claro que eu tenho uma posição. Mas se me botar no meio, eu vou jogar. Se me botar na lateral, eu vou jogar também. Dou um jeito. Camisa 9, nunca. Não, 9 não. 9 já é mais difícil. E o futebol moderno pede hoje que o jogador seja polivalente, especialmente, até goleiro tem que saber jogar hoje em dia. Do meio para frente, por exemplo, se tu tiver um jogador que joga em todas, é ótimo. Né? E na defesa é a mesma coisa. Né? Tem jogadores que jogam na defesa, que você vê hoje. Se botar no lateral, ele joga. Zagueiro também joga. Agora, esse Danilo, que chegou para o Flamengo, é um jogador que é assim, ele joga de zagueiro, joga de lateral. Se precisar, joga de volante. Então, tu tem que ter um jogador assim também no grupo, né? E foi o que aconteceu. Versátil, né? Mas aí você fica no Grêmio. Fico no Grêmio. E por que você vai pro Inter? Aí foi Não, o que aconteceu, assim, só para entender, assim, o Grêmio, naquele momento, ele vinha contratando jogadores prontos já, 28, 30 anos, e não era a filosofia do Inter, era diferente, era de lançar jogadores, né? O Batista
Falcão, Jair, todos da base, João Carlos, André Luiz, vários jogadores que vieram da base, né, da zaga, Larry. E aí, com essa visão, né, conversando com meu pai começou... É lógico, meu pai ia acompanhando, né, ele não era bobo, né, então ele via se ia ter ou não, né, chance. No Grêmio. No Grêmio, e aí ele começou já, eu tinha um amigo que jogava no Grêmio, que foi pro Inter. E aí ele começou a conversar, o que você acha de vir para cá? Aí uma coisa juntando com a outra, acabou que eu tive que cumprir um período, lógico, né, a federação deu 1 ano de suspensão, né, e depois o meu pai colocou um advogado e conseguiu diminuir. 1 ano de suspensão por quê? Porque eu troquei de time. Que loucura isso. Mesmo quando você sai, você tem um vínculo, né? Não é assim pegar e sair como Mas você não rescindiu o contrato? Não rescindi. Eu tinha, mas era contrato de base, é diferente. Né? Tá. Você tem um contrato, aí se você quebrar, você tem que cumprir uma suspensão. E aí eu fiquei 6 meses sem jogar, só que o time que eu jogava, ele não era, por exemplo, o sub-17, era o sub-16. Então eu podia jogar naquele time. Né? Eu não podia jogar no time de 17, 18. Né? Mas aí logo cumpri a suspensão e já subi já de categoria. E aí você entra como profissional com 17 anos. 17 anos, graças a Deus. Mas, cara, é muito louco isso, né? Porque a gente também já entrevistou muitas feras, enfim, até do vôlei, do basquete. E o esporte de alto rendimento sempre é uma parada que... Quem é um atleta de alto rendimento tem uma cabeça muito diferente. Tem muito, né, processos, né? É bizarro, gente. Com 17 anos, Mauro. 17 você lembra do teu primeiro jogo como profissional? Sim, eu lembro. Como é que foi? Eu acho que foi contra o Juventude. Acho que foi no Beira-Rio. Mas o Internacional fazia um bom trabalho, sabe? Com as categorias Era base. bicampeão. Contigo foi tri, não é isso? Tricampeão brasileiro. Né? É. Tricampeão brasileiro. Invicto. É o único time que tem. 1979. Caraca, timaço. 79. Como é que era a relação com essa galera? Quer o nome do time? Bora. Benítez, João Olheiro, Carlos, lateral. Mauro Pastor, meu companheiro de zaga, eu e Cláudio Mineiro. Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. O melhor meio de campo de todos os tempos. Esse meio campo... Sabia que foi eleito o melhor meio de campo de todos os brasileiros. Cara. Mário Sérgio. Na frente, Valdomiro e Bira. Invicto. E o último título do Internacional no Campeonato Brasileiro? O último título. Desde 1960. Faz as contas. Eu estou... Então, quanto tempo? Para 2025? 46, 36, sei lá, 56? O quê? Quanto tempo? Faz tempo, caramba. Caramba, mas continua falando, enquanto a produção tá pegando. 46 anos. Quando vocês fazem as contas aí? Eu estou nos últimos títulos do Inter e do Grêmio brasileiro. Grêmio 96. 96. Portuguesa, Grêmio e Portuguesa, em Porto Alegre. Rapaz, gente. Incrível, né? Cara, conta pra mim bastidor. Que é o futebol, né? Conta pra mim bastidor desse primeiro título em 1979, assim, você tava com uma máquina, você tinha 17 anos. Tudo bem que você é uma lenda e que você com 17 anos já tinha uma cabeça diferente. Mas o que eu queria detalhes, assim, cara, até o que as lendas pensam antes de começar uma partida como uma final de Campeonato Brasileiro com 17 anos, pensando já em seleção brasileira. O que você pensava? Como é que era ter um Falcão do teu lado? Eu não pensava. Não pensava? Não. Sério? Só fazer ali... Tinha que pensar no Inter naquele momento ali, era só jogar, né? Porque quando você entra, você quer ficar, né? Você quer se firmar. Eu acho que a coisa mais importante é você conseguir se firmar quando você tem uma chance, né, no profissional. E foi o que aconteceu. Teve uma situação que foi importante para mim, porque quando eu entrei no Internacional, né, no profissional, o Inter já tinha perdido o Campeonato Gaúcho. E faltavam 4 ou 5 partidas para terminar. E aí a direção teve uma ideia bem legal. Isso aqui esses 4 jogos não valem mais nada. Então nós vamos dar chance para 4, 5 jogadores da base para entrarem e terminar esses 4, 5 jogos. Pegar ritmo, que a gente estava falando. E ver, né? Sempre está sendo visto, né? Futebol, sempre a pessoa tem que entender. Você está sempre sendo observado. Tem gente que acha que é só no jogo. Não, é jogo, treino. Você tem que estar sempre sabendo que você está sendo observado.
Então, se você treinar mal, vai ser difícil você ser escalado. Agora, se você treinar bem, você está com grande chance de ser escalado. E o jogo, mais ainda, né? Então foi assim, eu fui entrando nesses jogos e consegui ir bem. E aí eu já joguei um Grenal, inclusive. Meu Deus. Nesse meio tempo. Teu primeiro Grenal? Primeiro Grenal, foi no Olímpico o Grenal, foi 1-1. Foi um jogão. Titular? Titular. Que isso, cara. Primeiro... Com 17 anos tu foi 17, titular no Grenal. Imagina a minha cabeça. Que é isso que eu quero saber. Tô imaginando. O Baltazar era o centroavante do Grêmio. É um baita jogador, né? O cara fazia gol pra caramba. E uma pergunta que eu não quero calar agora. Pra você, qual foi o maior clássico que você já participou, na vida? Grenal? Grenal? Pô, tu passou por muito clássico. Não, eu acho que os mais assim fortes realmente são Grenal e Vasco e Flamengo, né? Acho que são os... Acho que o Flamengo era brabo também, né? O bicho pegava ali. Né? Quais eram as tuas referências naquela época? Quem que você se espelhava? De zagueiro eu gostava muito do Figueroa, né? Gostava do Luiz Pereira, na época que jogava pelo Palmeiras. E gostava de zagueiros também da Europa. Eu tinha já um jogador que jogava na Holanda. Agora não lembro o nome dele, mas era muito bom jogador. Mas que era um futebol diferente, né? O futebol holandês, os jogadores não tinham uma função assim fixa. Eles saíam de trás, jogavam na frente. Então aquilo eu achava legal, né? Eu sempre gostei. Kroll, o nome dele. Kroll? Anota aí, Luísa. Kroll. Kroll. K-R-O-L. Acho que 2 L. É impossível, né? Ele era um zagueiro holandês que saía jogando, era isso? E era a tua referência? Referência também. Não, mas o Luiz Pereira também, Figueroa. Eu sempre gostei de jogadores também técnicos, né? Jogadores que tinham, assim, mais parte técnica. Tu lembra do teu primeiro gol? Primeiro gol? Caramba. É porque zagueiro, gol é diferente, né? Mas é marcante também. Eu acho que o meu primeiro gol foi no Grenal. Que isso, cara? Foi no Grenal. Meio sem querer, assim, a bola bateu num, sobrou, eu botei a canela, bateu e entrou. Meu Deus do céu. Mas eu não tenho assim, certeza absoluta, né? Porque quem sabe, quem vê mais essas coisas, geralmente são os atacantes, né? Que guardam, vem, foi tal gol, assim. Então, beleza. sabe? Qual foi teu primeiro desafio? Tô brincando. Nesse início, o mais difícil era realmente enfrentar o Grêmio. Como é que era? É porque, cara, tu já tinha uma máquina na mão. Querendo ou não, também o Inter já era você chega, obviamente, para mudar muita coisa. Mudar é difícil. O time já era bicampeão também. Para acrescentar muito aquele Internacional. Mas o que eu fico imaginando de você sendo um garoto, mas já com uma personalidade tão forte, como é que foi a mentalidade? Você se adequou à mentalidade dos campeões ou você também já chegou com essa mentalidade? Vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, porque a gente acabou de ganhar 2. Eu tô aqui para isso também, mesmo, enfim, independente de ter 17 anos. Não, eu acho que quando você chega assim, jovem, você tem que só olhar e aprender, né? Tem que aprender. Então, acho que eu estava ali para isso. Eu comecei a aprender já nesse processo, quando eu entrei ali no Inter, e depois o Inter fazia uma coisa muito interessante em relação aos jovens. Ele pegava os jogadores jovens e os jogadores que não estavam sendo utilizados pelo clube, que isso é uma coisa muito importante, mas eles estão ganhando, né? Não são utilizados, mas estão ganhando. Então, você pega esses jogadores e faz jogos amistosos, né? No interior. Para dar rodagem. Para dar rodagem. E o jogador da base começar a entender como é que é o profissional, né? Então, ali tu começa a pegar, né, saber como é que as coisas funcionam, né? Então, tem coisas que ficam na tua cabeça. Na minha cabeça eu tenho até hoje. Todas essas viagens, aí tu vai escolher. Quem tem que escolher o que tu quer seguir é você, né? Então, claro. Tem exemplos que você não tem que deixar para lá e outros que você tem que seguir. Então é isso, acho que é uma escola, né? Quando você entra no futebol. O futebol é uma escola incrível, né? Cara, depois você foi tetracampeão gaúcho. Isso. Com o Inter. Você ficou 6 anos no Internacional. 6 para 7. Tem algumas perguntas sobre campeonatos regionais, mas aí eu queria entender. Era outro momento, né? Isso. Explica pra garotada de hoje em dia o que era o estadual, cara. O estadual era o campeonato mais importante. Todo mundo queria ganhar do seu adversário ali da cidade, né?
Era muito mais importante. Era o mais importante. Depois o brasileiro, né? E depois o brasileiro começou a ganhar... É que todos esses torneios, esses campeonatos, eles começam a ganhar importância devido também à remuneração, né? Eu li que os campeonatos estaduais e regionais eram mais bem remunerados do que os... Sim. Até os sul-americanos. E quando você tinha um campeonato regional, por exemplo, você não jogava 1 ou 2 vezes contra o Grêmio e Inter. Eram 6 a 8 clássicos. Jogava toda hora, tinha... Porque era turno e retorno. E depois tinha ainda a classificação final. E aí tu acaba jogando várias vezes. Então a Grenal tinha Grenal pra caramba. Hoje, se tu for ver, né, tem 2 Grenais, talvez, se o time classificar, e os Grenais do brasileiro. Como é que você olha hoje para os regionais? Tipo assim, querendo ou não, os regionais hoje servem mais como pré-temporada do que como campeonato em si. Você que viveu uma geração assim tão marcante nos regionais, como é que você enxerga isso? Porque começou os campeonatos, eles começaram a tirar o espaço do estadual, né? Aí a gente tem que entender também, né? Porque as coisas vão mudando. Aí você tem Copa disso, Copa daquilo, tem Copa do Brasil, tem o Mercosul, né? Que nem sei se Sul-Americana. Sul-Americana agora, né? Tem a Libertadores. Então todo mundo pensa nisso. E claro, tem um valor, né? Isso aí você ganha com alcançando essa posição, né? Você tem uma vantagem financeira. Então é normal, tem que entender. Agora, regional, eu acho que nunca vai acabar. Você pode fazer ele ficar menor, né? Talvez como acontece na Europa, que você tem as copas ali, né? Que são copas menores, e você joga menos, por exemplo. Muitas vezes você tem um estadual que você joga várias partidas, às vezes que não tem, vamos dizer assim, tanto valor, né? Porque não te leva a lugar nenhum. Enquanto que os outros campeonatos levam. Então, ter esse cuidado de não deixar o campeonato estadual ficar assim, um campeonato sem uma função. Ele tem que ter a função, né? Um bom exemplo que a gente pode colocar aqui na mesa é a Copa do Nordeste. É um torneio regional muito bom, né, que, aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre como readequar os estaduais para poder voltar a ter atrativo, como era antigamente. O Campeonato Carioca, por exemplo, depois que mudou o formato, parece que mudou. Antigamente tinha Taça Guanabara, e se você fosse campeão da Taça Guanabara, era campeão campeão da Taça Rio, você era campeão estadual. Eu adorava esse formato, Luan. Era o melhor. Eu adorava esse E formato. tinha premiação também, né? Tinha essa Premiação, esses anos. Agora não tem nem nada, nem um carro. Não, que loucura. Promete um carro, não dá nem um carro. O time é bicampeão, tricampeão, aí não ganha nada. E o quinto colocado é campeão da Taça Rio. Que loucura, né, cara? Isso é uma loucura. A Taça Rio é o prêmio de consolação. Exatamente. Mas como assim, gente? Eu já peguei também o Campeonato Carioca de jogar, o cara ganhar o primeiro turno, ganhar o segundo e não ser campeão. Caraca. Cara, eu lembro disso. Como é que pode um negócio desse? Por que? Como assim? É Não sei, regulamento. não, ninguém sabe explicar, cara. Campeonato Carioca os caras que você tá botam... eu acho que teve isso, acho. Eu já vi isso alguma vez. E aí, cara, mas se tu ganhou os dois... Não, teve uma vez, por exemplo, com o Vasco, que nós ganhamos o Campeonato Carioca, nós ganhamos os 2 turnos, né? Aí valeu, o pessoal deixou. Mas antes tinha um jeito lá que eles faziam que não... Tinha que jogar aí no quadrangular pra, dinheiro, né? Falando em Rio de Janeiro, você sai do Inter pra ir pro Bangu. 1986. 6. Bangu, ele tinha sido vice-campeão estadual e vice-campeão do brasileiro, que é difícil ser vice-campeão brasileiro, né? E aí, o Paulo César Carpegiani era o treinador. Uhum. E ele tinha sido meu treinador no Inter também. E aí ele me convidou. Aí como eu conhecia, e eu já tinha 7 anos de Inter, né? 6 ou 7, eu nunca sei direito, acho que é 6, talvez 7. E aí ele me convidou, eu acho que convidou o Neto também, e a gente acabou, e mais 1 ou 2. Craque Neto. O Craque Neto já tinha um time bom, o Bangu, e aí a gente foi, começamos o trabalho. Era, assim, a princípio, vendo, assim, era uma coisa um pouco diferente, né? Eu saí do Inter, né? Que é um clube que tem, né, toda aquela coisa. Era disso que eu queria falar, que sai de uma estrutura, uma estrutura e de um frio para Bangu, que a gente brinca que Bangu aqui é 5 graus acima. O Inter estava numa fase braba. Ah, queria conversar sobre contrato. Ih, rapaz, mesmo de tantos títulos assim, ganhando? Sim, mas sabe que tem os
os momentos bons e tem aqueles momentos, né, que o clube passa dificuldade. E o Inter estava naquele momento uma situação meio complicada. Não sei por quê também, porque tem uma torcida enorme. Tava ganhando título, tava disputando o título. Mas aí, isso foi quando nós conversou sobre título, 79, depois 80 até 84. Os gaúchos. 84 os gaúchos. E depois começou, tem aquele negócio. A gente ganhou a medalha de prata também com a seleção olímpica, né? E então é isso. Eu acho que tem um período que todos os clubes passam, né, por uma dificuldade. E foi o que aconteceu com o Inter. Só que eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu tenho que cuidar da minha vida. E aí eu fui adiante. Eu só tô rindo, foi engraçado. Não tem nada a ver com isso. Foi engraçado. Não é um problema meu, não era eu o que estava na gestão ali. Não podia fazer nada, só tem que jogar só, né? E para jogar, então, eu vim pro Rio. E era um momento também, né? Eu já tinha que pensar, eu vendo assim, de fora depois, né? Eu já tinha que ter saído talvez antes, um pouco. Mas aí demorou, azar, né? Agora vamos para frente. Aí foi. Mas isso é experiência para a minha sequência, né? Uhum. Quando aconteceu novamente a mesma coisa, eu consegui entender que... Chegou a hora do outro lado. Acabou, né, meu filho? Mas eu queria saber a tua adaptação ao Bangu. A gente vai falar de Castro de Andrade também, a gente vai falar depois da teoria Botafogo. A minha adaptação... Mas eu queria como é que foi isso? Eu cheguei de terno no Bangu. Que isso, sério? Calor do caramba, né? Não, o rapaz que me trouxe, ele, ao invés de vir pela Brasil, ele veio para me mostrar o Rio de Janeiro e veio pela Zona Sul. Aí eu disse, cara, mas Bangu é no Rio mesmo? Eu estava achando que eu acho que é outro estado, não é possível. Não chegava nunca. Não chegava. E eu tirava o casaco, tirava o colete, tava ficando fazendo striptease já. E um calorão, aí eu disse, mas eu tenho que aguentar, né? Aí cheguei, né? Um sol para cada um lá em Bangu. Mas pessoal muito legal, eu gostei muito do... Marinho tava nesse momento. Né? Marinho é uma figuraça. Né? O time do Bangu era bom, tinha o Ado, Gilmar, um baita no goleiro, Márcio Rossini. Gilmar Reinaldo? Não, o outro Gilmar do Palmeiras. Tá. Márcio Rossini, Oliveira, tinha vários jogadores ali de qualidade. O Bangu ele foi vice-campeão brasileiro, foi Curitiba? Curitiba, né? Mas assim, e Castor de Andrade? Teve relação com ele? Teve troca com ele? Nesse ele, primeiro dia de terno ele estava lá? Ele foi a Porto Alegre me contratar. Cara. Foi a Porto Alegre. Ali eu vi que o negócio era sério. Né? Porra, o homem foi na minha casa. Do nada. Pô, eu cheguei lá, ele se apresenta lá em casa. Eu disse, tá bom, né? Vamos lá então. Senti que o negócio era firmeza, né? E como é que foi a relação bastidor com o Castor de Andrade? Foi muito legal. Foi. Gente boa? Gente boa. Cada um com seus problemas, né? O trabalho dele era outro, não podia me meter, não tinha nada a ver com isso. Meu negócio era o futebol, né? E com o futebol ele se dava bem. Então ele não se metia em nada. Não? Nunca vi se meter. Ele tinha que tomar decisão, ele tomava, né? Mas assim, entrar ali e falar o que faz isso, faz aquilo, não. Então foi muito bom, uma experiência boa. Ele também me ajudou, né? Teve um período que a minha esposa não estava bem, eu tive que levar ela para São Paulo. E aí ele me liberou, tudo. Fiquei lá cuidando dela, foi um período bem, bem complicado. Em 87, acho que foi isso. Aí em 87, na sequência depois, a gente foi campeão da Taça Rio. Em cima do Botafogo, do Botafogo, foi 3-1, né? E aí aquilo chamou a atenção, né? Sabe, o futebol é isso, né? Você tem que... É um negócio que eu tinha falado anteriormente, você tem que estar sempre sendo visto, né? Você nunca pode achar que está ali fazendo número só. E aí a gente ganhou o título e logo... Eu falei com o Castor também sobre isso. Acho que já deu, né, para mim, né? Se puder me vender agora, seria interessante. E ele? Antes, tá bom. Aí no ano seguinte ele me vendeu. Eu, o Paulinho e o Marinho pro Botafogo. Não, mas a pergunta que não quer calar é: tinha um bicho, tinha uma parada legal? Tinha. Como é que era isso? O bicho era em dinheiro. Era em malote? Dinheiro. Tinha uma malinha, ele abria ali e pagava. Esse do Botafogo, por exemplo, Taça Rio, ganhou? Não, do Bangu. Não. Esse quando ganhou o do Botafogo na Taça Rio, por exemplo. Aí é outra coisa, né?
Aí já é O que, uma que é outra coisa? Aí é um Celta? tem que ser uma Na coisa... época era um Corcel, tem era que o ser quê? uma coisa maior, né? Nem lembro, mas tanta coisa. Antes de a gente falar do glorioso da tua ida pro Botafogo, vamos falar de seleção brasileira, porque como é que foi essa prata em Los Angeles? Inclusive a gente vai ter Los Angeles ano que vem? Daqui a 2 anos? Vai ter. Ano que vem. 6? Foi, 2028. Vocês estão falando. Ah, é. Que foi ano passado. Que loucura, é verdade. 2028, ano que vem é Copa. É Copa. E aí, como é que foi pra você ganhar essa prata, cara? Como é que foi jogar uma Olimpíada? Ah, foi demais. Pô, a gente nem esperava, né? A gente estava jogando, tinha conquistado o título já com o Internacional. E aí surgiu essa possibilidade, né? Aí foi ventilada a possibilidade do Fluminense ou o Inter representar o Brasil. Como a seleção não tinha conquistado nenhuma medalha ainda no futebol, aí acabaram escolhendo o Internacional. E aí então a gente foi. Acho que foram 10 ou 11 jogadores do Inter e mais uma seleção que vinha treinando, né, antes. E aí acabou juntando essas duas seleções, dos dois times, né, e fazendo a seleção brasileira. Aí a gente foi para lá e acabou dando certo. A gente fez uma boa campanha. E como foi a sua primeira experiência? A sensação de estar vestindo a camisa da seleção brasileira, representando um país. Boa. Nação, Primeira vez que tu assim. vestiu a amarelinha. Isso. Eu, na verdade, eu tinha já jogado pela base, né, do seleção brasileira, né? Eu tinha jogado num campeonato sul-americano, na Colômbia, que fomos mal, não fomos bem, né? E depois, 84 foi a Olimpíada, e 85, depois que eu fui chamado, primeira vez, né, para a principal, né? Que foi até o Evaristo que me chamou, em 85, né? Mas acho que é bom, assim, quando você tem esse começo, assim, na base da seleção brasileira, que aquilo ali é uma coisa que ela marca, né? Quando você tem essa boa passagem, ou você é chamado depois, ou você não é mais chamado, dependendo daquilo que você fizer, né? Aquele negócio que a gente volta sempre, né? Daquilo você tá Tem sempre que ser sendo, visto. sempre sendo observado. Se você achar que está ali por nada, né, você não entendeu nada. Então, se você trabalhar bem na base, você vai ser chamado de novo no profissional. Foi o que aconteceu. Eu fui chamado depois em 85, em 86 também, e depois em 90. Cara, mas mesmo muito novinho, você ficou chateado com o Tele em 82, não ter sido chamado? Eu era mais novo ali, né? Mas você já era. Eu poderia até ter pelo menos feito parte do grupo, né? Isso sim, eu acho que seria até interessante. Mas assim, não posso reclamar, cara, dessas coisas, porque eu tive experiência na base, tive nas Olimpíadas, medalha de prata. Depois joguei 2 Copas, então acho que 86 você foi, mas não foi esse titular, né? Você ficava revezando. Não fui titular em nenhuma partida. Nenhuma partida? Nenhuma partida, né? O único mundial que eu disputei desde o início foi o de 90. Titular. De 86, então vamos falar dessa Copa do Mundo. Como é que foi pra você? Primeira Copa. Como é que foi receber ali? Mauro Galvão, convocado. Como é que foi esse dia pra você, cara? É sempre uma alegria muito grande, né? Eu lembro que até quando a minha esposa foi me dar a notícia, ela chorava pra caramba. Nossa, foi uma loucura. E aí, foi até eu tava ali no estacionamento do Inter, né? E aí eu fui, né? É outro nível, né? Assim, para dizer o que é a Copa do Mundo, né? É um cuidado, tudo assim funciona, né? Os lugares que a gente vai para ficar. É uma organização. É uma organização, tudo funciona direitinho. É o máximo, né? Aquilo é o top, né? Que você imaginar é o auge mundial. pro jogador, Chegou carreira no do auge futebol, agora, né? Chegou no auge. Você vai jogar contra seleções assim, só também boas. Nós acabamos perdendo para a França, né? E nos pênaltis. Então é coisa do futebol. Então aí tu vai dizer assim, pô, e se o Zico, né? Imagina, se o Zico estivesse bem, por exemplo, né? Talvez tivesse sido diferente, né? Mas ele tinha problema, ele não conseguia jogar todo o jogo. Então, ele estava no sacrifício? Ele treinava a parte, praticamente. E ele ia para o jogo só que ele ia, mas não começava o jogo. Então, são todas situações assim que a gente fala, assim, mas é o futebol, cara. Então,
Não dá pra gente reclamar, né? Mesmo assim, a gente podia ter ganho nos pênaltis. É porque não é fatalidade, né? Porque pênalti é pênalti, mas mesmo assim foi difícil aquela derrota. Eu queria de você saber, cara, como é que foi o vestiário depois, como é que foi a galera junta, enfim. Em 86? É. Geralmente quando acontece isso, a gente não tem assim muito o que falar, entendeu? É só todo mundo fica chateado, né? Não tem assim o que você tem que fazer. Procurar não criar confusão, né? Que eu acho que por exemplo, você chegar e dizer, pô, o fulano que é o culpado, ou o ciclano, isso aí não tem nada a ver, cara. Eu acho que não é por aí. Então é todo mundo saber que, pô, fez o que pôde, né? Então, no fundo, acho que cada um se cobra, né? Todo mundo sabe até onde pode ir e se fez o máximo, né? Eu acho que o Brasil, naquele momento ali, perdeu para um time que era bom também. E se a gente for ver, na maioria das vezes, o que acontece é isso. Você enfrenta boas seleções e daqui um pouco vai ter que ir embora. Né? Como a gente viu aí nessas últimas, aí, o Brasil contra a Croácia, tinha tudo para passar. Aí um detalhe, não passou. Aí foi para outra contra a Bélgica também, né? A Bélgica foi antes até? Foi 18. Os bélgicos. Lucas, e agora a Copa do Mundo está com um novo formato, né? E é verdade, seleções. tem mais jogos, mais tem mais jogos. coisas. Eu fiquei muito na cabeça que você falou do Zico. Mais dinheiro também. Exato. Tem mais jogos, tem mais dinheiro, mais transmissão, mais patrocínio. Você acha que se ele tivesse 100% naquela Copa, as coisas seriam diferentes? Seria. Com certeza. Ele era a grande estrela da Ele seleção. Ele era o melhor jogador do Brasil no momento, com certeza. Não adianta, se for ver, se pegar, né, de todos os meias que tem, o Zico era o que desequilibrava. Fazia gol de falta, fazia gol com a bola andando, deixava o atacante na cara do gol. O cara tinha muito recurso e o jogador que se ficasse de frente para o gol, dificilmente ia errar o gol. Então a gente deixou de ter essa força, né? Esse algo a mais. E, vamos dizer assim, para a França é como se fosse o Platini, para a Argentina é como se fosse o Maradona. Né? Então, eu acho que é por aí. Era o grande craque que não estava 100%. Desequilibrava, é o jogador por desequilibrar. Porque você tem vários jogadores de qualidade numa seleção, mas você tem um que é capaz de decidir, que era ele. Entendi. Cara, e antes de falar da Copa de 90, tem 89, pô. Que você conquista a Copa América, que é outro Copa tabu. América. Lembrou da Copa América? E a Copa América? Não, é que a gente estava falando de Mundial, né? A Copa América foi antes de chegar na 90, eu queria falar dessa coisa. Você jogou com o Romário Bebeto, é por isso que você é o cabeça aí, né? Você é o apresentador. Então, gente, não é só... tem isso aqui. É ontem estudando, semana estudando. E também admiração, pô. Admiração por você e tua carreira. 89, obrigado. Copa América. Como é que foi pra você essa experiência, cara? Tudo, eu acho que vem em função do título do Botafogo, né? Em 89. Foi um título que, pô, acho que todos que não eram Flamengo torciam pro Botafogo, né? Mesmo os que tinham... Tricolores. Acho que todo mundo torcia pro Botafogo. Porque era um time que não ganhava 21 anos. Então aquilo era difícil, né? Era sofrido. E a gente teve que aguentar isso, né? Todo o tempo, né? Os caras será que vai morrer na praia? Vai jogar. Mas quem? A própria torcida? Não, todo o ambiente, né? A torcida dos outros, né? A imprensa, enfim. Porque é o que fica. Quando você não ganha um título, sempre fica esse negócio. Vai perder de novo. Na hora do negócio vai tremer. E aí, então, o Botafogo não podia só jogar futebol. Tinha que ter também uma força mental, né? Para poder suportar isso aí. E como é que foi, então? Vamos falar de bastidores do Botafogo antes de falar da Copa América. Como é que foi a vitória sobre o Flamengo? Foi super importante. 21 né? anos, cara. 21 anos, porque a gente teve que fazer várias provas, né? A gente teve um momento no segundo turno que a gente estava perdendo de 3-1. Eita. A gente conseguiu empatar o jogo. Então, eu acho que foi isso, né? 3-1. Aí já também eu não vou saber. 3-1, foi 3-1 e a gente empatou 3-3. Foi um jogão. Mas se a gente perde aquele jogo, acabava. Né? E aí, como a gente não perdeu, depois na sequência o Vasco ganhou do Flamengo, a gente foi para a final com a vantagem. E aí
nós ganhamos do Flamengo 1 a 0. Esse Botafogo era você e Gotardo? Eu gostava. Gotardo sempre ouvi também que era craque de bola na zaga. Muito bom. Um dos melhores zagueiros que eu joguei. Sério? Sim, com certeza. Técnico como você? Eu também não lembro, não vi Gotardo. Muito parecido, assim, o jeito de jogar, né? Talvez ele fosse um pouco mais, assim, de força, um pouco. Mas ele sabia jogar também. Essa final e esse título do Botafogo que fez você ir para a Copa América? Isso, com certeza. Por quê? Projeção? Porque a quebra de um jejum muito grande e também, né, pelo fato daquilo ali estar sendo transmitido, né, todo o Brasil vendo. Né? Então, acho que isso aí acaba forçando, né, a minha convocação. Claro que tem, né, a parte da minha carreira toda, né, que já tinha falado, que eu já tinha jogado na seleção, já tinha passado. Então, eu acabo sendo convocado pelo Lazzaroni. Então vamos lá. E aí chegou, Lazzaroni, 89, Copa América. O título foi contra o Uruguai, se eu não me engano, né? Gol do Romário. Gol do Romário. E como é que foi pra você? Eu falando como se eu lembrasse, né? Eu nasci em 97, tô falando de 89. Mas como é que foi pra você, bastidores? Foi demais porque jogar uma Copa América no Brasil, eu acho que tem assim um peso muito grande, né? Porque você está sendo visto, né, pelo teu público, né? A gente começou na Bahia, tivemos um pouco de problema lá, deu um pouco de confusão, porque teve um jogador que foi cortado, né, o Charles. Eu li isso, que porque o Bahia tinha ganho o campeonato, não era isso? O Charles foi cortado, e aí... Mas é que não tinha como, cara. É aquele negócio que a gente tinha conversado anteriormente. Tinham muitos jogadores para a posição. Tinha Careca, Romário, e fora outros aí que não puderam ir. O Baltazar, que nem foi chamado. Bebeto. É que o Bebeto jogava do lado, jogava, não era o 9-9, assim, ele era o quase 9. Era a dupla do era dupla, era o Bebeto, fazia o segundo homem, né, ali, então, foi isso. Mas o que aconteceu? Me explica direito. O Bahia estava em ascensão, se eu não me engano, o Bahia ganhou um título em 88, brasileiro, e o Charles foi destaque, entendeu? Isso aí, então, acabou pesando ali, né? E aí ele participou de algumas convocações, mas na hora da convocação final ele não foi convocado. E aí criou esse... E casualmente a primeira parte da Copa América foi na Bahia. Meu Deus do céu. Então teve chuva de ovo lá, né? Então, sério? Puta. Que isso, cara? Tinha que entrar e baixar a cabeça assim, porque senão pegava na tua cabeça. Mas vocês não tinham nada a ver com isso. A culpa, teoricamente, era do Lazzaroni, da galera, não sei. Mas o Lazzaroni ficava embaixo ali do banco, né? A gente entrava... Mário, passa aí que eu vou atrás de tu. Quem vai pra arena somos nós. Né? Ali que... Eu li que até a torcida do Vitória ficou bolada. Olha que era a maior rival. Na hora todo mundo vai no mesmo pacote, né? E aí a gente acabou jogando e depois classificou, depois veio um jogo em Recife e ali nós começamos a pegar o embalo. Pegamos o embalo e ali o negócio, o time, sabe quando você sente que formou? E ali fechou o time e aí não perdemos mais. Assim como eu perguntei... Aliás, não perdemos nenhum jogo, né? Foi mais um campeonato invicto. Só tomou um gol. 7 jogos, só tomou um gol. Tá bom, né? Acho que tá bom, né? Quem era a tua dupla de zaga? Não era dupla. Era o trio que depois foi pra Copa. Era Aldair, eu e Ricardo Gomes. Comum, né? A zaga comum também, aí né? Aí você gostou, né? Ricardo Gomes? Eu sou imparcial. Depois de uma reunião que a gente teve ontem, eu não sei mais o que é isso. Cara, assim como eu perguntei do Zico pra você, tudo bem que nessa época, 89, ele já era um craque, mas ele talvez tenha pego essa ascensão nacional em 94 com o título. Mas o Romário, em 89, já também era um grande jogador. Sim. Assim como eu perguntei do Zico pra você, como é que era jogar com o Romário em 89? E o Bebeto, claro. Essa dupla. Era uma dupla muito boa. O que aconteceu nesse período aí muito nós tínhamos duas duplas. Era Romário e Bebeto e Miller e Careca. Então, em momentos diferentes, a gente conseguiu usar os dois, né? Os quatro, na verdade. 2 de cada vez, né? Porque eram jogadores difíceis de você, por exemplo, deixar na reserva. É complicado. Então, não convocava 2, aí pá, ia. Mas isso nunca foi
assim, uma coisa pensada, uma coisa que acontecia naturalmente, foi o que aconteceu. Só que na Copa do Mundo é que acabou todo mundo sendo convocado, né? E aí não tem como jogar todo mundo, é difícil, né? Então, o Romário e o Bebeto, não, eles foram decisivos, né? Nesse campeonato aí, na Copa América, foram decisivos. E o Romário estava vindo em ascensão no Vasco, né? 89? 90. Aí eu já não sei. Eu não Aí lembro, também acho que já é ele não demais. estava, acho que não estava fora, o Romário acho que estava fora. Aí eu já não sei. Acho que estava assim, estava fora. Mas era diferente o baixinho? Em Era. 89 já era completamente diferente. Não, ele era aquele jogador do final ali, né? Porque eu fico pensando em você como zagueiro. Tipo assim, cara, tô aqui me quebrando, cara, tô aqui tirando, desarmando. Aí, pô, toco a bola, lança lá e o cara perde gol. Você não sentia isso com o Romário? Tipo, sentia uma confiança, uma segurança no ataque? Todo atacante perde gol. Sim. Isso aí é normal, né? Mas a gente sabe que a qualquer momento ele vai fazer. Então, o Romário, Bebeto, a gente tinha muita confiança, sabia que eles iam fazer os gols, porque eram jogadores acostumados já, jogadores que, inclusive, tinham assim um entendimento, um entrosamento muito bom. Não precisava nem se olhar, eles já sabiam onde é que o outro estava. Então, é um negócio assim natural, né? Um negócio que a gente via, é como se fosse, né, aquele negócio que já sabe que vai acontecer. Então, é claro que você tem que fazer o cruzamento, você tem que fazer o passe, né, para eles poderem executar. E foi isso que aconteceu. Então, o Romário e o Bebeto teve um jogo contra a Argentina, eu acho que foi, né? Que o Bebeto fez um gol assim, até meio de lado, assim, que ele pega a bola de lado, uma meia virada, meia virada. E faz um golaço. E acho que o Romário também faz um gol naquele jogo. Então foi... Ali a gente começou a botar a mão na taça, né? Ganhando da Argentina 2-0, com Maradona, todo mundo jogando, que a turma toda ali. Chegaram da Argentina do Maradona em 89. Sim, 89. E aí também tem que perguntar, como é que foi enfrentar o Maradona, cara? Você marcou o Maradona, não? Marcou o Maradona. Ele jogava um pouco mais recuado, né? Mas nunca veio pra cima? Não. Não veio pra cima, não. Não davam... Não, às vezes você acaba se encontrando, né, no jogo, assim, mas eu pegava mais o Canidia, né, jogadores que mais de velocidade, e ali era mais o Dunga, né, que pegava ali o Maradona, o pessoal do meio ali, né. Como é que era o vestiário disso, cara? Tipo assim, pô, Maradona tá lá, galera, o que a gente vai... Eu queria saber como é que é a resenha vestiário pra enfrentar um jogador como Maradona, ou até o Romário no próprio time falando alguma coisa, enfim. Não, o Maradona, o que acontece? É um jogador que você não pode deixar livre, né? Todos, né, são bons. Aí você fala aquele negócio, tem que marcar todo mundo. Não é todo mundo, você tem que marcar, sim, tem que marcar todos, mas tem uns que você tem que marcar mais. Sim. Porque senão o cara vai desequilibrar. Então... assim, o que foi falado, né, desde a conversa com o Lazzaroni é de fechar em cima dele, né? Então, sabe o que é fechar, né? Você pegar 2, 3 e... Cortar espaço. Porque aí não tem pra onde ir. Então, ou pega a bola ou para a jogada. Então, é uma coisa rápida. Tem que ser assim, sempre automático. Então, o volante que estiver pegando ele, né, marcando ele, no caso, tem que estar próximo. Você não pode estar muito longe dele. Se você estiver muito longe dele, não vai pegar mais. Aí você só pega na volta. Ele comemorando, aí já era, né? Aí já não dá mais. E felizão. Mas assim, isso deu certo, né? Em 89. Deu certo. Mas não deu em 90. Por quê? Justamente o que a gente estava falando agora. Porque estava longe. E quando você está longe, você tem que fazer o quê? Mas por que ficou longe? Porque aí você tem que perguntar para quem marca, né? Quem Porque marca. foi justamente... A gente é campeão o ano anterior contra a Argentina e a gente perde a Copa do Mundo. A gente é desclassificado para a Argentina em 90. Mas assim, primeira coisa, ninguém tem culpa de nada. Não estou botando culpa em ninguém, não é isso. É que não foi a mesma coisa que foi em 89, né? Que você tinha aquele receio, né? Não é medo. Respeito. Respeito, A gente jogou assim, meio que o jogo, não pensando tanto na marcação dele, que parece às vezes que é um jogador que talvez não esteja mais tão bem, mas aí o cara vai e arranca, né? Porque jogador, quando tem esse tipo de jogador, tipo o Messi também,
é um jogador que você tem que estar perto dele, você não pega mais. Não pega. Porque ele leva a bola perto do pé. E já era. É. E consegue finalizar forte com a bola perto do pé. Isso é muito louco, né, cara? Que é o mais difícil, né? O jogador, quando tá a bola sempre perto do pé, para você tirar é mais difícil. Mauro, qual foi o atacante até hoje que te deu mais dificuldade assim, em você marcar? O mais difícil? Teve vários, né? Vários aí. Mas assim, no início da minha carreira, que teve mais dificuldade assim, foi o Reinaldo, Atlético Mineiro. O Galo? Era. Que o Atlético tinha um pouco assim, uma rivalidade com o Inter também, né? Porque os dois tinham chegado já nas finais, aquela coisa. Então o time do Atlético era bom, né? Tinha o Éder, tinha o próprio Reinaldo, o Cerezo. Era quase que né? Tinha muito jogador de seleção, o Luizinho, que jogou na seleção também. Era um bom time, né? Então foi meio que assim, a gente se enfrentou muitas vezes seguidas. Então acho que por isso que marcou mais, né? Ele era um jogador assim rápido, né? Não era, vamos dizer assim, lembrava um pouco assim o estilo do Romário, vamos dizer assim, né? E pela velocidade e por ser um jogador assim também que ficava meio que parecia que estava meio morto, mas não estava. Na do hora nada. ele arrancava. Voltando para a Copa de 90 na minha cabeça aqui, o Ricardo Rocha também esteve aqui. E ele comentou muito que tinham muitas situações em 90. Do tipo, muita gente, muita família, muita coisa que dispersava. Ele não queria achar culpados ou erros. Mas a gente pergunta, óbvio, cara, o que aconteceu para os jogadores de bastidores? E aí tiveram duas situações. Essa que ele apontou, e eu também queria a tua opinião. E a segunda, que é a água batizada do Branco. Isso aí que, viraliza até hoje, que a galera comenta, que deram a garrafa de água para ele. Para você, essas duas coisas acabaram atrapalhando realmente ou não? A gente perdeu o jogo, né, dentro do campo, né? Aconteceram realmente algumas coisas fora que talvez tenham tirado um pouco do foco. Né? Mas que coisa? Essas coisas de pessoas de fora entrando na concentração, né? Isso aí aconteceu realmente. E não é uma coisa muito boa, né? Parente vir visitar, isso aí não tem problema nenhum, né? Não tem nada demais, porque se a gente for ver, jogando aqui no Rio, por exemplo, meu parente vai no hotel visitar, qual o problema? Nenhum problema. Sim. Isso aí não vai fazer eu jogar menos ou mais, nem vai tirar minha concentração, né? Mas quando são pessoas que têm outras funções entrarem ali no local que é nosso, acho que atrapalha. Porque tira o teu foco, né? Pode ser um empresário, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem algum negócio, que queira fazer. E isso aí, queira ou não, acaba te tirando o foco. Então, não é uma coisa assim muito bem vista. Eu acho que não seria legal, né, de acontecer. Então, não é isso que tirou a gente da Copa, né? São vários fatores, coisas que aconteceram, que foram somando, e a gente, no campo, né, a gente não estava preparado. Infelizmente, a gente não conseguiu. A gente teve chance de fazer gols contra a Argentina, acho que 3 ou 4, assim, de fazer o gol, não fizemos. E o futebol é assim, cara. Se você não faz na Copa do Mundo, naquele momento ali, você vai embora. A Argentina não era nem para estar ali, na verdade. Não era para estar ali a Argentina. Por quê? Porque ela foi terceira colocada. Nós fomos primeiros colocados no grupo. Então, a gente, para pegar como primeiro, o nosso prêmio é pegar o terceiro. E, normalmente, o terceiro não deveria ser a Argentina. Deveria ser uma outra seleção, né? E outras coisas que nem cabem, assim, mas não era o normal, né? A gente deveria pegar uma seleção, mas a Argentina perdeu, acho que a primeira partida e a segunda, eu acho. Então, aquilo levou ela a ficar no terceiro a lugar. ficar como terceiro colocado. Mas também isso aí não tem nada a ver, porque você tem que ganhar de quem aparecer, não adianta. Mas eu digo que não é o normal, entendeu? Entendi. Pelo certo é você pegar uma seleção um pouco mais abaixo, porque Argentina e Brasil são rivais. História. Todo mundo sabe isso. Se pegar um Uruguai também é a mesma coisa.
Vai ser uma rivalidade para os dois lados, não é para um lado só. Então foi o que aconteceu. Talvez se a gente tivesse ido um pouco mais à frente, talvez a gente conseguisse, né, até ter jogado um pouco melhor, né, porque nós fizemos uma boa campanha, mas não chegamos assim, a fazer um grande jogo. Né? Talvez até o melhor jogo que a gente tenha feito foi contra a Argentina. Cara, o Rocha falou isso também. E a situação da Água do Branco? Como é que foi pra você lá? Cara, foi uma coisa muito diferente. Né? Eu, na hora, não tinha visto isso. Não vi. Né? Porque é uma coisa que eu... Ninguém imagina, né? Mas eu não dá para dizer nada, porque o Branco, realmente, quando ele chegou no vestiário, ele reclamou que estava cansado. Estava meio tonto, assim, meio... A gente jogou num sol muito forte. Né? Era verão ali naquela época em Turim, né? Então, não sei, tudo é possível, né? Mas não tem como voltar atrás, né? Eu acho melhor, assim, como procedimento, e eu não pego nada do outro time. O que é do outro time, é do outro time. O Branco pegou... Acho que foi o Maradona que deu pra ele, né? Foi o Maradona que deu pra ele a garrafa, inclusive. Eles foram no programa depois de um tempo e brincaram com essa situação. Eu vi isso aí. E como é que foi pra vocês ver isso? Não tem o que fazer agora, né, cara? Não tem mais o que... Vai voltar atrás? Como? Não tem como. Aconteceu. Se realmente aconteceu, não tem como voltar. Mauro, na minha cabeça, porque assim, mais uma vez repetindo como eu não vi você jogar, na minha cabeça eu fiquei assim, cara, o Mauro Galvão foi um dos melhores zagueiros da história do Brasil. Eu até brinquei isso com meu pai. Eu falei, então ele ganhou, né? Ele ganhou a Copa do Mundo em 94. Ele não foi convocado em 94, não foi em 98. Eu falei, o que aconteceu nesse tempo? Por que você não foi convocado? Mas talvez tivesse gente melhor que eu, né? Tinha? É que nem eu falei, talvez, né? Mauro, você ficou chateado por não ter ido? Chateado a gente fica, mas tive outras alegrias que realmente nem fiquei com esse tipo assim de situação de pensar, poderia ter ido. Eu sei que eu poderia ter ido, é isso que é o mais importante. Né? Eu sei que eu poderia ter ido, tanto numa quanto na outra. Mas não fui chamado. Você tinha uma relação com o Parreira, com o Zagallo? Nunca teve nada? Nunca trabalhei com eles. Que loucura, gente. Nunca trabalhei com eles. Porque eu joguei muito tempo no Sul, depois eu vim para o Rio, e eles já estavam, acho que, treinando mais fora, né, mais na Arábia, eu acho que eles treinavam. O Parreira até algumas vezes a gente se enfrentou, né, ele pelo Fluminense. Lucas, se aproveitar e levantar a bola. Falando sobre treinadores e tudo mais, queria perguntar, Mauro, sobre a experiência de trabalhar com técnico e dirigente, assim. Olha, foi uma boa experiência. Eu tive assim a possibilidade, né, de trabalhar no Vasco, depois eu trabalhei no Botafogo, depois eu fui para o Náutico e depois ainda fiz mais um período no Vila Nova de Goiás. Depois eu dei uma parada e comecei outra função, né, trabalhando como gerente de futebol. Eu gostei bastante, cara. O treinador é um negócio complicado, cara. Eu comecei a fazer até o curso de treinador lá atrás, mas aí eu fui chamado rapidamente para assumir o Vasco, porque o Lopes acabou saindo, né? Eu trabalhava com o Lopes. Ele acabou saindo e eu acabei assumindo, né? E aí depois eu acabei saindo no final do ano. Aí eu disse, já que eu saí, eu vou seguir, né? Aí eu segui, fui para o Botafogo, aí não fiquei muito tempo, o Botafogo também tem uma situação, era bem complicada, diferente da de hoje. E foi isso, então, foi essas minhas aventuras. Mas é legal, é uma experiência legal, é bom assim, porque você tem uma pressão muito grande, você tem uma noção também daquilo que é o treinador, né? Ali de ficar olhando, muitas vezes você não entende o que está acontecendo dentro de campo, por que o cara não faz aquilo, né, que treina todo dia, tinha treinado, e por que as coisas acontecem diferente, né? Mas realmente o Vasco que eu treinei era outro Vasco, né? Não era o Vasco que eu joguei, era outro. Então
Só para ter uma... Não tinha você na zaga também? Pra dar nada também, né? Mas era outro nível, né? O Vasco de 97 a 2000 foi um Vasco que ganhou... O Vasco. Vários títulos, né? Foi um período, assim, vamos dizer, de ouro, né? Do Vasco. Mas voltar... Você pensa em treinar algum time, alguma coisa? Não. Tem certeza? Tem. Absoluta mesmo? Mas se eu pegar um time muito bom, aí tudo bem. Não sei se é muito bom ou não. Lucas, ele levanta... Agora eu entendi. Fica quieto, porque eu tomei esporro na reunião. Tá dando problema isso aí já. Não tá, amigo. Tá complicado. E tem uma questão também de que ser treinador no Brasil é muito difícil, né? Tem isso, né? É diferente de, por exemplo... Tu não tem tanto tempo, né? É diferente do exterior, que você tem como fazer um planejamento, né? Trabalhar. E eu passei, assim, um período de... Mas é aquele negócio, se você não entrar, você nunca vai saber. Né? Então, no momento que eu entrei ali, eu vi que o negócio não é fácil. Então, porque você tem várias funções, você tem que trabalhar o teu time, tem que pensar no adversário, tem que saber como é que estão as coisas. Contratações de jogadores que eu não podia fazer, não tinha como fazer, era aquilo ali e mais nada. Então, esse aí o time pega aí, te vira. É diferente, né? Hoje, quem é que você quer? Vai trazer quem? E o salário? É muito diferente, cara. Eu imagino você agoniado no banco de reservas, olhando um zagueiro, fazendo a lambança. Imagina você agoniado. Meu Deus, não faz isso. E o banco de reserva do Vasco é pior ainda, que é lá, do outro lado. Como é que vai chegar o cara do outro lado? Acho que hoje mudou, né? Ficou muito tempo dessa forma, mas já mudou. Atrás do gol, mudou. Isso, exatamente. Até para você comunicar aquilo que você queria pro cara, putz, Meu Deus do céu. demorava muito. Mas ficava nervoso? Quando via um zagueiro? Muito. A minha mulher falava assim, eu nunca vi você tão agitado assim, né? Mas é que é um negócio difícil, né? Porque você não entende, às vezes, por que aquilo está acontecendo. E aí você tem que aceitar, né? Foi mais difícil ser treinador do que jogador? Muito mais. Sério? Muito mais difícil. Por quê? Justamente por causa disso, porque você tem uma experiência ali e é rápido. E você tem um pouco tempo, você tem que fazer chover. E é difícil se você não tiver também recurso. Né? Se você tiver Porque recurso... normalmente não tem. Em relação aos times, da contratação, normalmente é escasso. Se fizer uma comparação, né? Você vê que os outros estavam à frente. Né? Então, você tem que lutar para quê? Para ficar numa boa posição, 12º, 14º. Foi o que a gente ficou com o Vasco, 14º lugar. Mas não é a posição para o Vasco, né? A posição do Vasco não é essa. Você vai voltar a falar da tua carreira, mas aí eu fiquei com essa dúvida agora. Você acompanha o Vasco hoje? Sim. Acompanha pra caramba. Como é que você acha que tá o time do Vasco hoje? Você acha que o Vasco precisa de peças ainda pra fechar o time, reposição? Uns 4, 5 jogadores. Titulares? Titulares. Chega de reserva, né? Já tem bastante. Já tem muita reserva? Tem muito reserva. No lugar de titular? Titular. O jogador tem que chegar e... Me fala as posições que o Vasco precisa hoje. Zaga, meio de campo e ataque. O time, né? Não, eu digo assim, os jogadores, esses 4, 5 para essas posições, né? Uns 2 no ataque. 2 atacantes titulares? Não. Atacante que seja Você acha que o Vasco precisa de um atacante titular, um meio-campo titular, 2 meio-campos titulares e um zagueiro titular, isso? Isso. No mínimo, porque a gente não sabe quem é que vai ficar, né, cara? Tem agora estão falando a respeito do João Vitor, parece que tem uma proposta. Tem proposta do Cruzeiro. Do Cruzeiro, isso. né? Então, Bom zagueiro. Bom zagueiro. Você tem que ter jogadores, entendeu? Não é porque o cara tem que ser titular. Ele tem que ter nível para jogar no titular. Eu acho que essa que é a forma de ver. Você tem que trazer jogador que você... Por exemplo, o Botafogo. Como é que o Botafogo ganhou o título ano passado? O Botafogo tirava 3 jogadores do ataque e botava 3 iguais. Os caras eram iguais. Então, para o zagueiro o zagueiro não tinha respiração, não tinha como... Ele pensou, agora eu vou dar uma tranquilizada. Não, entrava pior. O cara entrava um melhor do que o outro. O zagueiro tava nervoso, falava, graças a Deus, Luiz Henrique saiu, veio o Júnior Santos. Já entrou outro. Então é disso que você precisa. Você precisa de jogadores para jogar e ser titular.
Não é que ele vai ser sempre titular, mas ele tem que estar acostumado, né, e jogar num nível de titular. Mas e Felipe Coutinho e Payet? Como é que você enxerga os dois nesse Vasco da Gama? Felipe Coutinho, você acha que vai entregar bons frutos pro Vasco? Você acha que ele tá bem fisicamente, ele recuperou? O que você acha dele? O Felipe Coutinho é um jogador que vem muito tempo parado, né? Então ele tem demonstrado nesses jogos aí, né, a qualidade dele de um setor, né, de meio de campo para frente. Mas ele não tem ainda uma movimentação, né, que possa fazer o Vasco, não é, jogar mais, ter mais posse de bola, não é? E certamente não tem como você jogar com os dois. É a questão de adaptação também, né? Ele vai ter que se adaptar e outra coisa, o time vai ter que entender como é que ele joga, não é? Hoje o Vasco precisa muito de atacantes de velocidade. Pelas pontas, né? Todo mundo sabe disso. Jogadores que possam mudar. Você tem que ter um jogador que mude o ritmo do jogo. Se você trocar o jogador e ficar o mesmo ritmo, é difícil porque você acaba não levando perigo para o adversário, né? Você tem que fazer o adversário ter receio. Pera um pouquinho, não vou sair daqui, porque senão o cara vai entrar aqui na velocidade e vai fazer gol. Aí você tem o Verratti, que é muito bom jogador, é um cara goleador, se mata lá na frente, só que ele está sozinho. Você tem uns 3 jogadores praticamente jogando em cima dele. É uma garra daqui, outra garra dali, e o cara não consegue se movimentar. E aí o Vasco tem algumas jogadas, né, bola cruzada, tudo, que são importantes, mas tem que ter outras. Não pode ter só uma jogada, né? Vamos voltar para bastidor. Inclusive de Vasco da Gama. Em 97 tu vai pro Vasco. Sai do Grêmio e vai pro Vasco. Isso. E como é que foi essa transferência? Por que você foi pro Vasco em 97? Porque voltando lá atrás, né? Como a gente tinha pensado anteriormente. Porque chegou a hora de eu mudar, né? Que eu estava no Grêmio, nós ganhamos o título. Copa do Brasil. Brasileiro, ganhamos depois a Copa do Brasil. E aí você vê que as coisas começam a acontecer como aconteceram em outras oportunidades. O Grêmio começou a vender jogadores, que também é normal, todo mundo faz isso, para poder ter um retorno daquilo que foi investido, né? Então vendeu o Paulo Nunes, vendeu o Carlos Miguel, vendeu o fulano, ciclano, tá, pum. E aí eu disse, cara, o negócio vai ficar feio aqui. Então eu vi que o clube não ia ter a mesma força, né? Aí em 97 você viu o Vasco, Edmundo, Evaí. Na verdade não tinha ainda nenhum nem outro. Chegaram depois? Chegaram depois. Eita ferro. Foi melhor ainda, né? Aí tu tava lá e viu chegando. Não, o Edmundo tava no Vasco, mas o Evair não. Aí quando eu fui pro Vasco, eu ainda tinha contrato com o Grêmio. Só que já tinha uma lei nova que você podia assinar um pré-contrato. E aí eu assinei o pré-contrato com o Vasco. E aí chega 97, é campeão brasileiro. Isso. Com o Vasco. Isso. No ano do meu nascimento. Maneiro. E como é que foi pra você, cara, esse título brasileiro? Pô. Porque assim, eu entendi que acho que a mentalidade era muito o centenário em 98. Era. O Juan pode falar também muito disso. É o maior título da história do Vasco. Mas em 97 tu chega e conquista um título em cima do Palmeiras de Parmalat. Um timaço de Palmeiras também. Muito difícil. O time do Palmeiras era muito bom. Muito bom. Era um baita de um time. Mas era um outro período, né, do Campeonato Brasileiro. Você tinha vários times ali que poderiam ganhar o campeonato. Com certeza. Inclusive, se você visse assim, o time do Vasco, antes de começar o campeonato, o Vasco não era favorito. Era um time, né, que estava ali disputando o regional, jogou decisão, né, contra o Botafogo, né? Mas não era um time tido como favorito, né? Não tinha, assim, talvez os times mais favoritos fossem realmente o Palmeiras, não é? Talvez Cruzeiro, que vinha fazendo boas campanhas, né? E o próprio Grêmio, só que o Grêmio tinha perdido alguns jogadores, né? Mas mesmo assim ainda estava ali na Internacional, também era tido como um dos... E o Vasco não era favorito. O Vasco, aos poucos, foi montando o time. Uma dúvida na minha cabeça, Luan, que hoje em dia, muito se fala, né? Hoje em dia, acho que eu vi uma entrevista do Rica Perrone, que ele fala isso. Até o 9º colocado vai pra Libertadores do Campeonato Brasileiro. Na tua era só o campeão, né?
Ou campeão e vice. Nessa foi só o campeão, nessa foi só o Vasco, se eu não me engano. Com certeza. Não, eram 2 representantes do Brasil, campeão do brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Era só o campeão que ele... Nossa, isso era muito mais difícil. Só campeões. Muito É difícil. outra situação. Hoje em dia vai até o 10º, até o 9º, G8, G9. Quem Imagina não, o cara- quem não cai, tá Quem não em cai tá na alguma Copa. Sul-Americana. Tá, Ei, algum time fez assim. Só tem duas imagina posições. você. é uma alegria. Imagina você, campeão, cara, sofrendo, aí tu olha hoje o cara, um time que tá lá em 9º lugar vai pra Libertadores. É porque tu tem mais oportunidades. Essa que é a diferença. Hoje, as equipes têm mais chances de ganhar a Libertadores porque elas estão disputando. Até o 6º colocado é a Libertadores, né? Até o 6º, mas aí pode Pô, até ser o 8º. então, até o 9º. Dependendo Pode ser da até Copa do Brasil. então, e vai indo. Sul-Americana, Pô, Libertadores, Copa do Brasil. Normalmente quem ganha é brasileiro. Copa do Brasil não. Disputou- A Sul-Americana é Libertadores, só quem ganha é brasileiro. Disputou com o Campeonato Brasileiro, tá na Libertadores. E só 2 Não vagas. foi rebaixado. E só 2 vagas é que ficam na zona do nada. Assim, é o 14º e o 15º. É verdade. É. Mas aqui a minha dúvida vem. Centenário do Vasco da Gama. Eurico Miranda, não era não? Era. Eurico Miranda. A gente falou do Castor de Andrade. Obviamente que o Eurico não era bichano, não tô querendo falar isso, né? Mas o Eurico Miranda era imponente. Não fala de Eurico. Não vou falar dele, eu tô falando que ele era imponente. Eu queria a tua opinião sobre o Eurico. Gente boa, como é que era a tua relação com ele? É, normal. Dirigente para jogador. Eles tinham uma boa relação. Ele que me contratou. A verdade tem que ser dita, né? Então, quem me contratou foi o Eurico. Ele também foi no Sul? Não precisou. Ah, tá. Ele bateu na casa. Quem que contou isso? Pantera. Donizete Pantera jogou. Donizete Pantera jogou com ele. no Vasco. Ainda bem, né? Ele foi na casa Ainda bem. dele. Ele cortou, ele tinha praticamente um acordo com o Flamengo, né? O Isso Doni. aí, exatamente. O Pantera contou isso pra gente. Pô, Pantera é figuraça. Figuraça, Disso. né? Ele conta na história que o Eurico mandou queimar a chuteira do Amaral. É. Porque a chuteira do Amaral era vermelha. Sim. Pô, passei mal de rir aqui. Mas assim, o bicho com o Eurico era maior ou menor? Do que o... Depende. A relação era boa, né? Isso Era eu queria saber. boa relação e tem muito folclore nesse negócio que o pessoal fala do Eurico. O Eurico é um dirigente, é um cara que ajudava o Vasco, ele defendia o Vasco, ele é um cara que, em termos de as regras do jogo, ele sabia tudo. Então ninguém ia pegar ele despreparado, ele sabia tudo que ia acontecer, né? Ele poderia te dizer, já antecipar, e o que a gente precisava fazer. Então isso aí ajudava bastante. Eu acho que ele montou uma boa equipe, né, ali junto com o Lopes, que era o treinador. Aí chegaram, depois que eu cheguei, Valber, Evair, Donizete. É que o Donizete veio no outro ano. Evair e o Edmundo, né? Ataque. E depois que é um NASA. Então esses jogadores chegaram e deram certo. É isso que é importante também. Né? Você traz o jogador e o jogador, pega, aproveita, né? E nosso time aí começou a entrosar e foi subindo. E aí chegamos na final contra o Palmeiras. Mas aí falando da Libertadores em 98, muita gente lembra do River, né? Do gol do Juninho, no Monumental. Tirou até a música. A galera até esquece do Barcelona, né? Eu falei isso pro Pantera também. Agora que eu tô lembrando do Pantera, ele falando, pô, joguei pra cacete, fiz 2 gols, a galera só lembra do Juninho do gol de falta, né? Mas nem na final, mano. Que verdade. isso, Pantera? É verdade. Como é que foi pra você essa Libertadores, cara? Foi especial? Foi especial, né? Primeiro porque era o ano centenário do Vasco e o Vasco não tinha esse título. Depois também porque eu não tinha esse título, né? E eu tinha sido vice-campeão da Libertadores com o Inter, em 80 isso. Isso a gente não tinha falado até. Contra o Nacional do Uruguai. Então isso aí tudo, né, é um negócio que tu vai Cara, levando. já tinha sentido. Sempre ouvi isso. Você primeiro, enfim, é outra história na minha cabeça. Você tinha sido vice-campeão da Libertadores com 18 anos. Com 18 anos. Titular. Titular. Que loucura. E nesse jogo até o Falcão não pôde jogar, né? Na decisão, ele estava machucado. Então é claro que faz falta, né? Jogador que nem o Falcão. Mas Mas aí voltando pro Vasco, 98. Voltando pro Vasco, aí 98 foi isso, né? Acabou que o Evair saiu, chegou o Donizete. Nosso time mudou um pouco a forma de jogar. Saiu o Edmundo também, o Luizão chegou.
Eles se deram muito bem, cara. Foi uma dupla incrível, né? Tanto o Edmundo e Evair, quanto o Donizete e o Luizão. Nosso time jogava diferente, né? Jogava um time mais pressionando mais, né, a defesa do adversário. Com os dois muito fortes, né? Tanto o Luizão e o Pantera. E aí foi isso. Engraçado, né? E aí foi isso. Na Libertadores da Esse América, título da Libertadores foi especial porque foi no ano centenário do Vasco, né? O Vasco, acho que, se não me engano, é o único clube que ganhou a Libertadores no ano centenário. Então, torna a conquista para os torcedores, para os jogadores que participaram daquela ocasião mais importante ainda. Dava a sensação que dava para ter ganho do Real, porque só faltou isso. Não, claro que sim. Foi 2-1 Real Madrid, se não me engano. Foi 2-1, no Mundial? O jogo tava um jogo igual, né? O time deles era bom também. Então, aquele tipo da coisa que não tem o que falar, né, cara? Tanto um quanto o outro poderia ter ganho. E o Real foi mais feliz, né? Era engraçado, porque hoje em dia a gente tem uma noção do Mundial, muito jogou de igual para igual e tudo mais. A gente viu o último, o Botafogo perdendo pro Pachuca, não conseguiu nem chegar no Real Madrid, Fluminense pro Manchester City, perdendo daquele jeito. Acho que o mais recente que chegou perto ali foi o Palmeiras com o Chelsea, em 2022, que ganhou do Flamengo a Libertadores. E aí vocês, cara, jogaram de igual para igual para um Real Madrid, que eu fui ver o time do Real Madrid, cara, e era absurdo, não era bom. Era um Roberto Carlos, era um Seedorf no meio. E uma época que os times brasileiros, eles se equiparavam aos times europeus, assim, em qualidade. Hoje em dia há uma discrepância um pouco tecnicamente, mudou muito, assim. Mas naquela época, até meados de 2000, eu acho que os times brasileiros conseguiam jogar assim, tipo, o Vasco de 98 e o Real Madrid era um timaço também. Então, assim, tecnicamente falando, havia muito jogo ali, tipo... Dava pra bater de frente realmente. Era mais equilibrado, né? Eu achei que também, nos tempos pra cá, tá ficando mais difícil, né? Tá começando a pegar uma distância, né? Uma diferença, né? Botafogo não chegou, não conseguiu. E a virada do século? Eu vi isso. Mercosul contra o Palmeiras. Teve zoação no intervalo mesmo, que depois o Romário ficou daquele jeito, não? Todo mundo fala, né, que teve isso aí. Eu tava lá e não vi nada. Então, zoação da torcida, isso é uma coisa normal, claro. Pô. A torcida não zoar, vai fazer o quê? Mas o que aconteceu no vestiário pra vocês voltarem e decidirem virar o jogo daquele jeito? Houve a cobrança normal, né, da gente, de cada um, por exemplo, falar, pô, nós não estamos jogando. E é o que estava acontecendo, a gente não jogou praticamente. Assistiu só o Palmeiras jogar. E foi até um placar, vamos dizer assim, que a gente nunca tinha tomado 3-0 no primeiro tempo. Nunca, naquele período ali de 97 a 2000, nunca tinha acontecido. Aquele timaço. Então foi uma coisa que saiu do normal e aí nosso time acabou reagindo, né? Aconteceram as mudanças também, né? Tomar 3, 6 ou 10 não ia mudar nada. A gente tinha que tentar fazer gol. Pelo menos um logo de cara. Aí foi o que aconteceu. Aí tem um lado também positivo, né? Que a gente tem que ver. O juiz deu um pênalti para nós. Que é uma coisa hoje quase impossível, né? O Vasco tem um pênalti. O Vasco tem um pênalti, tem que soltar fogos. A cada 15 anos. Então foi um marco, né? Aquilo ali. O Vasco teve um pênalti. Daqui a pouquinho ele deu outro pênalti. Né? No terceiro gol, acho que foi o... E aí depois, no quarto gol, foi uma loucura, né? Inclusive, nesse jogo, eu entro no jogo, né? Eu estava fora. E aí eu entrei no jogo para segurar o jogo. Tava 3-3. Tava 3-3, para ir para os pênaltis. E aí a bola sobra pro Romário, né? Acabou, né? Sabe quem veio aqui? O Sérgio, goleiro do Palmeiras. Sim. Ele conta. Gente boa nesse demais, jogo, ele foi titular nesse jogo. Ele foi fala, titular, cara, eu lembro. 3-3. Quando eu vi a bola sobrando pro Romário, eu só queria ir embora. Eu só não queria olhar pra mais nada. Não, já era pra ter sido gol quando o Juninho chutou. O Juninho Paulista. E jogou muito. Acho que foi a melhor partida do Juninho. Aquele jogo ele destruiu. Jogou, fez, sofreu pênalti. Baita jogador. Vamos seguir aqui, que a gente já tá chegando na reta final. Então eu quero fazer as brincadeiras. Só tenho uma pergunta pra tu. Nessa época de Vasco, você ficava em qual time no rachão? Do Romário ou do Edmundo? Eu? Eu não participava. Ih? Por quê? Porque eu estava num período assim que eu ia mais pra musculação.
E aí também nem fazia muita força para jogar, né? Você não participava dos rachões, mano? Sim, porque eu ia jogar em qual time? É o que eu tô te perguntando, não sei. Justamente. Então não tem como. Eu podia jogar um pouco em cada um, né? Entendi. Mas era sério? O rachão era Não, pesado? era sério. Ficou um negócio sério, infelizmente. E quem ganhava mais? Ah, nunca vi isso aí. Nunca viu Nunca isso? contei. Talvez tivesse alguma coisa, até não sei se eles faziam aposta, não sei. Então o Pantera mentiu. O Pantera falou que eles ganhavam mais, que eles jogavam no time do Romário. Ah, é? Ele falou. O Pantera? O Pantera falou. No time do Romário, eu achei que era no do Edmundo. Não falou Romário? Eu tô maluco. Ele falou Romário. A gente tem a pergunta do Leonardo Baran. É pro Mauro Galvão. Pode soltar, jogador. Solta pra gente aí. Não. São duas perguntas pro Mauro Galvão. A primeira, você foi o capitão do título mais importante da história do Vasco, erguendo o troféu de campeão da Libertadores América. Você acha que tem o devido reconhecimento por parte do clube e da torcida ou falta algo a mais? Responda essa aí e na volta eu faço a minha segunda pergunta. Duas perguntas. Não era uma pergunta só. Você acha Não, que tem esse reconhecimento? Um abraço pro Leonardo, né? Baran. Mas... Gente boa demais, Baran. Mas é Leonardo, né? É Leonardo. Eu falei, Leonardo. É Leonardo. Léo Baran. Baran. Não, eu acho que sim, eu acho que eu tenho sim, um reconhecimento muito grande. Eu acho que questão de direção vai muito de quem está lá, né? E muda muito. Mas eu acho que eu tenho, sim, principalmente com a torcida, que eu acho que é o mais importante, né? Eu tenho um carinho muito grande. Aonde eu vou, em todos os lugares, quando eu vou aos jogos também do Vasco, sempre muito bem recebido. E eu faço muito, assim, eventos também, né? Junto com a torcida do Vasco, né? Em todo o Brasil, né? A torcida do Vasco é muito grande, né? Então, Nordeste, Norte, enfim, o Vasco a gente tem que ter, né? Saber que é um clube que ele vai além do Rio, né? É um clube nacional e talvez até internacional, né? Pela a forma, né, que trabalha, enfim, dos títulos, né? Jogadores que deu para a seleção. Então, acho que tem um reconhecimento muito grande da torcida, com certeza. Da direção também, apesar de ser a direção muito difícil, porque depende muito do período, né? Quem está na direção, né? Bora pro segundo. Tem o segundo vídeo do Baran. A segunda é a seguinte. Você foi campeão no Vasco com Pedrinho e Felipe. Um hoje é presidente do Vasco, o outro é diretor. Você enxerga nos dois, ou em um dos dois, a liderança necessária para os cargos que ambos ocupam no Vasco da Gama? Enxerga? Olha, eu acho que são pessoas que conhecem bastante o Vasco, né? Como clube, eles começaram já pequenos, né? Na base do Vasco, e eles conseguem, eu acho que, entender, né? Como é que as coisas funcionam no Vasco. Enfim, a questão assim, da função que eles estão exercendo, eu acho que é uma função muito difícil, né? Não é uma função fácil, né? De presidente, e o Felipe de diretor, é uma situação que eu acho que não depende muitas vezes só deles, né? Eles entraram num momento difícil que o Vasco estava passando, com a questão da SAF, que não deu certo, a grande verdade é essa, a SAF não deu certo no Vasco, e a gente está até hoje numa situação de stand-by, né, que a gente diz, né? A gente está esperando, porque muitas coisas estão sendo julgadas, tem muita coisa que vai acontecer ainda, então já não depende tanto deles, né, o futuro que vai acontecer com o Vasco. Dentro do campo é uma coisa, fora do campo a gente não sabe, né? Hoje o que vai acontecer, quem é que vai assumir o Vasco vai ser vendido, esse percentual que o Vasco tem, ele vale para ser o grupo que está dirigindo, né? Ou se existe a possibilidade ainda, que a gente tem visto aí, da 777, que está tentando retomar. Então são coisas que fogem um pouco assim do controle, né? E eu, como não estou a par de tudo, porque até hoje nunca foi
aberto o contrato, então a gente não sabe. Quem é que pode falar sobre o Vasco de uma maneira mais assim, correta? São eles. Que eles sabem o que está escrito. As cláusulas do As contrato. cláusulas do contrato. O que um pode, o que não pode e até onde vai. Né? Então isso aí faz com que a gente fique sempre na dúvida. Não é? Então hoje o Vasco está assim, com esse pequeno problema, que não é pequeno. Né? Dependendo da situação, ele pode ser grande. Acho que é só a questão da pressa, né? Também não pode ficar muito tempo então, nesse período, né? Então foge um pouco, né, da minha condição de dizer, analisar as funções, né, tanto do Pedrinho quanto do Felipe. E você é a favor ou contra as SAFs nos clubes brasileiros? Que a tendência está em crescimento. Alguns clubes já aderiram, outros vão aderir. Eu acho que clubes de grande torcida, eu acho que não seria necessário. Eu acho que não. Mas, se foi feita, aí tem que dar sequência, né? Agora, só que essa que foi feita com o Vasco não foi. As coisas não saíram como deveriam, né? O que o Vasco não melhorou. O Vasco não melhorou. Se foi feito para melhorar, né, que eu acho que é o certo. Claro. Que foi divulgado, foi falado. Todo mundo falou, né, que agora o Vasco vai ficar milionário. Tá rico. Né, aquilo que a gente ouvia falar. Mas não aconteceu isso, nem perto. Pelo contrário, né, que a gente sabe, aumentaram as dívidas. Né? Vamos de Bast Best agora, que essa você vai conseguir. São as melhores coisas da sua vida. Tá? Qual foi a melhor dupla de zaga que você já formou? Eu e Gotardo. Qual foi o melhor atacante que você já enfrentou? Reinaldo, Atlético Mineiro. O melhor time que você atuou? Isso é difícil, cara. Foi o Vasco de 98. O melhor título que conquistou? Libertadores da América. O melhor estádio que você já jogou? Melhor? São Januário. A melhor torcida? Vasco. A melhor torcida rival? A que mais encheu o saco? É difícil, cara. É difícil. Vamos botar aí o Flamengo, né? A melhor comemoração da sua vida? Comemoração? De título? De gol, não sei. Qual foi a melhor Não, comemoração? a melhor comemoração que eu, assim, foi a primeira da minha carreira, né? Foi o título com o Inter, 79. Irada. Que é a primeira, né? Primeira a gente nunca esquece. Qual foi o melhor jogo que você jogou na tua vida? Melhor jogo? Vários, assim, mas vamos botar Vasco e Barcelona de Guayaquil, aqui. O primeiro Rio, jogo. Primeiro 2-0. O melhor gol que você fez? Foi num Grenal. O primeiro que você tinha falado, não? Não foi o primeiro. Não foi o primeiro, né? Foi no Grenal. O primeiro gol que você fez foi o Grenal, é isso que eu tô falando. Foi no Grenal, eu fiz um gol de meia, assim, virada, assim, um gol muito bonito. Logo no Grenal. Entendi. O melhor desarme que você fez na sua vida, você lembra? São muitos. Tem um que ficou marcado, o Edilson, quando eu estava no Grêmio. Não, o Edilson, quando eu estava no Grêmio, ele pega a bola, tenta ir passar e eu dou um carrinho, toma a bola dele. Eu acho que eu já vi esse lance. E contra o Palmeiras também foi um lance igual, contra o Euler. Ele tá também foi praticamente lances iguais. Ele tá indo com a bola, eu dou o carrinho, tiro a bola e saio com a bola. Rapaz, fechamos o Bast Best, rapaziadinha. Agora, a nossa próxima brincadeira rápida. A gente queria que você montasse a tua seleção. Você jogou com pouca gente boa, né? Você jogou com muito pouca gente boa. Assim, levando no papel aqui, nem dá pra escrever. A gente queria que você montasse os 11 melhores. Obviamente com você em campo. Quem foi o melhor goleiro? Goleiro? Muitos goleiros bons. Benítez. Lateral direito? Lateral direito. Só de time ou de seleção também? Pode ser seleção. Lateral direito, caramba. Bota o Mazinho. Zagueiro?
Zagueiro. Bota o Gotardo. Gotardo, você e lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Felipe. Agora você escolhe se quer volante, se quer 3-6, se quer 4-6, 3 atacantes, você escolhe. Bota Dunga. Batista. Falcão. Fechou o meio? Fechou. E o ataque? Tem 3 no meio ou 4? Dunga, Batista e Falcão. É. Como você quiser, se quiser 4 também. No ataque são 3, mais 3, né? Isso. Caraca. Tá. Edmundo. Romário. E E Zinho. Benítez, Mazinho, Gotardo e você. Felipe na esquerda. Dunga, Batista, Falcão. O ataque com Edmundo, Zinho e Romário. Tá bom? Que seleção. Gostou? Técnico. E o técnico? Técnico? Pra fechar. Quem ia comandar essa seleção? O técnico ele já não estava mais vivo, tá? Ele, na O Enio? verdade, seu Enio. Como é que sabia? Estudei, meu Ah. amigo, estudei. Escalação 26. Você foi convocado pela CBF para ser assistente do Dorival Júnior, sabia? Aí você vai montar pra gente aqui a escalação de 2026 do Hexa. Pô, Quem vai ser o goleiro do Hexa de 2026 do Brasil? goleiro. Quem tem que ser o goleiro pra gente conquistar esse Hexa? Pelo amor de Deus, que a gente precisa ganhar alguma coisa de novo. Tem o... Como é que é o nome do goleiro lá do A Liverpool? gente tem Alisson e Ederson. Ederson. Ederson do City e Alisson do Liverpool. Eu daria uma chance pro Alisson mesmo. Alisson, né? Tá. E na direita, lateral direito? Lateral direito. Caramba, tá difícil esse posicionamento. Pô. Não, mas tem que botar alguém, né, cara? Que esteja lá fora, por exemplo. Esteja jogando bem. Na direita, cara. Na direita, os nomes atuais que se falam, tem o Wanderson, tem o Wesley do Flamengo, tem... O Danilo estava sendo convocado também. O Danilo é um bom jogador, cara. Vai de Danilo? Eu botaria o Danilo ainda, assim. E a zaga? Pode manter nele, tá, Rafinha? Zaga é o Marquinhos. E aquele rapaz lá do... Tem o Militão, é bom, mas eu tem prefiro o canhoto. O Carioca. Que tá no Arsenal. O nome dele, eu sei, é o... São dois nomes. FIFA, pô. São dois nomes. Zagueiro do Arsenal. Gabriel Magalhães. Lateral esquerdo. Tem um do Tem que o tava Arana, fora né? também. Tem o... Eu não sei, gente. Eu não sei lateral esquerdo. Alexandre do Flamengo, Arana. Eu assisti que é no Brasil. O Alexandre, Alexandre é bom, né? bom nome. E agora o meio campo é tu. Você quer volante, não quer volante. Meio de campo. O que estão sendo convocados atualmente? Tem André, tem Paquetá, tem o Joelinton, tem Não, isso aí é meia. Eu botaria o Bruno Guimarães, Bruno Guimarães. tem o João Gomes, tem o André Santos também do Vasco. Tá se destacando muito, podia ter uma chance, né? No Strasbourg, da França. Bruno Guimarães, Bruno Guimarães. Tem mais um aí. Tá jogando normalmente aqui. é o André que tá jogando com ele. Bota o André mesmo. O André que era do Fluminense? É. Gostei. Não, mas é bom, tem que Ele é lembrar bom de que bola. é tanto volante. Ele agora é do Wolverhampton, então não tem nada a ver com isso. Qual é O agora meia é que tá sendo chamado é o Paquetá. É verdade, Gerson. Gerson tem que estar aqui. Gerson, quem é o outro? Aí pode ser o Neymar de 10, pode ser o Rafinha. Rafinha na frente. Rafinha e como os dois meios, né? E depois Falta dois atacantes. Vinícius Júnior e esse rapaz do Botafogo, né? O Igor. Calma aí, mas cadê o Neymar? Neymar não tá aí? Não. Bruno Guimarães, André, Gerson e Rafinha, Vini Júnior, Igor. Jesus. Tá. Então aí vai cair um aí, deixa eu ver. Então, quem cai? Tá Bruno Guimarães, André. Pode tirar. Pode tirar o André e botar o Gerson recuado, segundo volante. Bota. E aí vai, Bruno Guimarães, Gerson, Neymar e Rafinha.
Vini Júnior, Igor Jesus? É. Esse é o time do Hexa? Isso. Mas o Neymar tendo recuperado, né? Mestre, fechamos o nosso Fechou? basquete. A última pra acabar rapidinho. Assim. Estão querendo derrubar o Você- Dorival? Pô? O que é isso? Não, você é assistente dele, não tô querendo derrubar ninguém. Assistente. Dorival vai vir aqui também em breve. Você enxergou algum zagueiro depois que você atuou, depois que você se aposentou, que parecesse mais com o teu perfil? Ou quem ainda joga? Tem sim, sempre tem, né? Isso eu acho que cada ano assim aparece um. Mas teve um cara que você se identificou falando, putz, esse aí era tão bom quanto eu, é tão bom quanto eu era? Eu gosto muito do Thiago Silva, né? Gosto do. Quem mais? Que vinha jogando. Antes, né? Lá atrás o Dedé, Lúcio, o Anderson Martins, né? Que foi muito bem também. São vários jogadores que vão jogando, vão tendo oportunidade. A gente se vê assim, né? Quando vê o cara joga bem, acha interessante. Que é uma posição difícil de jogar, né? O zagueiro ali, né? Tudo passa pelo zagueiro. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande e é uma posição difícil, né? Quem tem uma defesa, né? Geralmente o pessoal fala, quem tem uma boa defesa tem meio time já encaminhado. Mestre, muito obrigado, cara. Valeu. Que prazer ter você. Valeu, cara. Estamos juntos. Gostou? Valeu. Gostou Muito. do basquete? Com certeza. Luanzinho. Lucas, obrigado aí. E aí, mestre? Foi estar podendo entrevistar essa lenda é sempre uma honra. Então, Primeiro de muitos. Espero que todo mundo tenha gostado. Até o próximo, galera. Beijo. Valeu.